Família, sério, eu estou muito feliz com o engajamento de vocês no meu último vídeo, então eu só queria, antes de começar esse recap, agradecendo o apoio de todos que estão assistindo até o final, deixando o like e comentando. Muito obrigado por me ajudarem a tornar esse sonho em realidade. Na barra de tempo vocês podem escolher o capítulo que quiserem assistir e o lançamento sempre estará marcado como novo. E vocês podem pular para ele caso queiram ou assistir algum que você talvez possa ter perdido. Sem mais delongas, bora pro recap que está insano. A história começa quando os populares da escola fazem sua caminhada clichê pelos corredores, enquanto todos fofocam sobre eles. Suzune é a presidente super estrela do conselho estudantil e um nerd certificado chamado Kazuki é seu pequeno ajudante, também o vice-presidente. Algumas pessoas acabam sendo o centro das atenções, mas nosso protagonista não se considera uma dessas pessoas. Seu nome é Usato, e esse cara considera a si mesmo como um estudante esquecível do ensino médio. A aventura mais emocionante na vida desse jovem é devolver alguns filhotes de pombo ao ninho. No entanto, lá no fundo, Usato sempre espera por uma vida extraordinária. Felizmente para ele, ele é o protagonista deste anime. Por enquanto, está chovendo e Usato não tem um guarda-chuva. O lado ruim de Usato se manifesta por um segundo quando ele considera pegar o de outra pessoa, né? Mas esse cara é do bem e jamais faria isso, e bem, ele acaba esperando por horas. Suzune aparece do nada e explica que todos os estudantes lhe são obrigados a sair. Este cara é realmente esquecível, pois decide apenas correr para casa na chuva, mas Suzune o impede. Seria ruim para o conselho estudantil simplesmente vê-lo ficar encharcado na chuva como um perdedor, então Kazuki chega e empresta a ele seu guarda-chuva reserva. Usato tinha certeza de que Kazuki nem sabia da existência dele e fica ainda mais surpreso quando Kazuki parece ser um cara legal. Eles oferecem a todos caminharem para casa juntos, e Suzune aponta que deve ser o destino que os uniu. A mente nerd de Usato vai direto para os videogames, pensando neste momento como se de repente fosse um evento de caminhar para casa com dois dos alunos mais populares da escola. Ele quase estraga este momento maravilhoso ao dizer que todos na escola ficarão com ciúmes, mas por sorte, eles não ouvem seu comentário completamente embaraçoso. Durante a caminhada, Usato conta a Kazuki que não esperava que eles fossem tão legais. Kazuki diz que só fala com as garotas por pena e Suzune o zoa dizendo que ele prefere conversar com garotos de qualquer maneira. Suzune é ainda mais inacessível para nosso time do protagonista, pois ela é a melhor da classe em todas as disciplinas e em todos os esportes. Usato a elogia ainda mais e destaca que ela também é bonita agora por dentro. Usato age como algum tipo de fanboy e finalmente pergunta se eles estão namorando, já que todo mundo na escola fala sobre isso. A caminhada fica bastante constrangedora, mas eles explicam que passam tanto tempo juntos porque estão no conselho estudantil, né? Usato se desculpa pela pergunta incrivelmente estúpida que ele definitivamente não deveria ter feito, mas Suzune não se importa, pois é melhor do que falar pelas costas deles. A conversa incrivelmente entediante continua enquanto os três falam sobre o que farão quando se formarem. No entanto, nenhum deles tem um plano ainda. Suzune já está no 3º ano, mas ela tem um grande problema. Ainda não encontrou o que quer fazer, pois ela completa qualquer objetivo que ela define para si mesma. Previamente antecipando o que está prestes a acontecer, Suzune explica que sente como se não pertencesse a este mundo, e Usato está chocado. Os dois são pessoas totalmente opostas, mas ele entende esse sentimento. De repente eles ouvem sinos e um círculo mágico aparece no chão, e ele se pergunta se é um portal para outro mundo. Em vez de ficar aterrorizada, Suzune parece uma psicopata, e se pergunta se Usato acha que encontrarão monstros mágicos e heróis neste outro mundo. Usato está chocado que ela goste desse tipo de coisa, mas o tempo está acabando e eles são levados embora. Usato eventualmente acorda e descobre que estão sentados diante de um rei. Os rapazes estão legitimamente aterrorizados e cautelosos, enquanto Suzune, por sua vez, está super de boas. O rei se apresenta como Lloyd. Kazuki quer pular as apresentações e exige saber por que Lloyd os trouxe lá. Lloyd então revela que eles foram convocados para serem heróis, realizando todos os sonhos de Suzune. 2 anos atrás, este mundo foi atacado pelo Rei dos Demônios e seu exército. Eles conseguiram expulsá-los, mas o poder do Lorde Demônio tem crescido. Como último recurso, convocaram indivíduos talentosos de outro mundo que podem enfrentar um Lorde Demônio usando um ritual proibido conhecido como Convocação de Heróis. Usato tenta lembrar Suzune, que está animada, de que estão tendo uma conversa séria e Kazuki enlouquece.
Ele não se importa com heróis ou Lorde Demônio, e está apenas furioso por terem sido convocados sem consentimento e exige que sejam enviados de volta para seu mundo, né? Infelizmente, para esse personagem secundário, a convocação de heróis é uma passagem só de ida, então eles não podem voltar. A maratona de lamentações de Kazuki leva os guardas a finalmente silenciá-lo, ameaçando transformá-lo de um personagem secundário para um inexistente. O Sato acalma o cabeça quente e o rei chocantemente se curva diante deles. Ele promete encontrar uma maneira de voltarem eventualmente, mas implora que esses heróis o ajudem enquanto isso. Suzune finalmente para de idolatrar e se pergunta por que o rei os chama de heróis sem saber nada sobre eles. Uma garota chamada Wells explica que a convocação de heróis é projetada para selecionar indivíduos talentosos. Ela explica que ouvir os sinos tocar antes de ser convocado indica que são heróis. Isso é realmente uma má notícia para nosso garoto Usato, pois foi o único que não ouviu tocar e se pergunta se foi trazido por acidente. Wells os leva a uma bola de cristal que mede suas habilidades mágicas. Kazuki se pergunta se o Sato está realmente bem com isso, mas nosso garoto está bem, pois Wells disse a ele que talvez ele possa usar magia mesmo não sendo um herói. Kazuki acha que o Sato deveria ficar mais chateado, mas nosso garoto não é um chorãozinho mimado como ele, e ele aponta que eles deveriam tentar ser como Suzune, que está excessivamente animada. Ela é a primeira a ser testada, e a cor do cristal indica sua afinidade com a magia do trovão. Como se isso não fosse incrível o suficiente, ela também tem muita mana. Suzune não poderia estar mais feliz, e agora é a vez de Kazuki. Este cara mal toca a coisa e Wells fica surpresa quando o cristal fica branco. É magia da luz e Suzune tem certeza de que isso significa que ele pode disparar raios laser pelos olhos, ou melhor ainda, talvez ele possa usar espadas feitas de luz. O Sato aponta que Kazuki não é um otaku como ela e provavelmente não tem ideia do que ela está falando, mas ela o repreende por ter uma língua afiada. Suzune percebe que gosta da língua dele assim e a imagem perfeita de Usato sobre Suzune está sendo arruinada cada vez que ela fala. O Elsie explica que a magia da luz é incrivelmente rara e poucas pessoas podem usá-la. E bem, o sarrafo foi lá em cima com os status dos dois primeiros e tudo está se desenhando para o Prota ser um fracasso nesse negócio. O Sato espera que pelo menos tenha um pouquinho de poder, já que este humilde garoto apenas espera ajudar Suzune e Kazuki da melhor maneira possível. Ele fica feliz quando seu cristal realmente muda de cor, e todos acham que é uma cor reconfortante. No entanto, um olhar para o Elsie pinta uma imagem totalmente diferente, pois ela está chocada com essa mudança de cor e o arrasta instantaneamente sem ver absolutamente nada. O Elsie o leva urgentemente até o rei e explica que os outros dois têm habilidades incríveis, no entanto ela está lá por algo mais importante. O rei dá uma boa risada, brincando sobre o Sato ter afinidade com a magia negra, mas esse tolo é calado quando o Elsie revela que a bola de cristal ficou verde, e os guardas ficam chocados, e o Elsie começa finalmente a dizer o que isso significa. O rei Lloyd a interrompe, pois nem quer que ela pronuncie essas palavras, e o Sato começa a se perguntar se sua afinidade com a magia é realmente tão ruim, e eu já estou ficando desesperado de curiosidade. O rei rapidamente exige que o Sato seja tirado do castelo o mais rápido possível. Eles tentam pensar no lugar mais seguro para enviá-lo, e o Sato se pergunta se ele é realmente tão perigoso. Ele pergunta se mais alguém tem a mesma magia, e por acaso a outra pessoa é uma certa garota, mas o rei nem quer que o nome dela seja mencionado. Infelizmente para o rei, essa garota entra sem cerimônia. Todos estão aterrorizados quando descobrimos que o nome dela é Rose, e ela quer saber se os heróis foram convocados. O rei realmente esperava que ela tirasse o dia de folga, mas Rose nunca faria uma coisa dessas. Ela questiona se o Sato é um herói, mas o rei Lloyd explica que ele é apenas um nerd que foi teleportado para lá por acidente. Este cara tenta desesperadamente esconder a verdade e diz a ela que o Sato é um Zé Ninguém e apenas isso. Rose se apresenta ao Sato como capitã da equipe de resgate do reino, mas nosso garoto sente que essa garota zangada é mais do tipo que tira vidas do que salva. O Elsie pode ser uma gênio, pois ela difunde a situação e oferece a levar Rose para encontrar os verdadeiros heróis na sala de cristal. Infelizmente, o Sato é incapaz de entender a tensão do ambiente e pergunta ao rei o que significava a cor verde de seu cristal. Rose ainda está na distância auditiva, então todos estão aterrorizados com o que está prestes a acontecer. O Sato confirma que seu cristal é verde e Rose diz ao rei que ela vai pegar o garoto emprestado. O rei decide que deve agir rapidamente e diz ao Elsie
Elsie para tirar o Zato dela. O Elsie usa alguma espécie de magia de bolha para tirá-lo de lá rapidamente, mas Rose instantaneamente vai atrás dele. O Elsie envia nosso não-herói para o alto, mas Rose consegue alcançá-lo quase imediatamente. Ela é incrivelmente poderosa, destrói a bolha e captura rapidamente o Zato. Todos ficam de boca aberta e Rose diz ao rei que transformará o garoto em um usuário de magia de cura respeitável. O Elsie não consegue lidar com o que acontecerá a seguir, então desmaia, e o rei implora a Rose que pare. Ele sabe que ela está procurando por outros usuários de magia de cura, mas tenta explicar que o Zato foi realmente arrastado para isso por acidente. Suas palavras são completamente ignoradas, já que os dois já se foram. De volta ao castelo, os inúteis novos amigos de Zato têm apenas ficado de mãos atadas o tempo todo, mas ficam chocados ao ouvir que o Zato foi levado embora. O Elsie explica que a vida dele não corre perigo, mas ainda é uma notícia muito ruim. Ele foi levado para a equipe de resgate logo além da cidade do castelo. Os usuários de magia de cura são extremamente raros e a dama louca que o levou é uma delas. Ela pretende treinar o Zato como seu subordinado. Suzune não consegue ver como isso é um problema. O Elsie explica a ela como se ela fosse uma criança e revela que os métodos de treinamento de Rose são extremamente não convencionais. Em sua base, Rose explica que o Zato só tem o potencial de se tornar um usuário de magia de cura, e é por isso que ela o trouxe para a equipe de resgate. Este será o lar dele, e ela chama seus subordinados. O Zato estava aterrorizado ao ver esses caras, e Rose diz a eles que cuidarão dele. Ela diz a eles para serem legais, mas esses caras parecem lunáticos e se apresentam. O Zato teme o pior em todas as situações possíveis, imaginando se ele é realmente algum tipo de oferenda e está sendo sacrificado para esses monstros. Rose diz a eles para não assustarem o Zato, mas ela é a mais aterrorizante de todos. Os garotos tentam explicar que estão sendo legais, mas o Zato não acha que essas botas sabem o que ser legal significa. Rose explica que, embora esses cabeças de carne sejam seus subordinados, eles não são usuários de magia de cura. Há outros 2 usuários de magia de cura na equipe de resgate, mas eles geralmente trabalham em outros lugares. É hora de começar os negócios, então Rose explica que ela fazer ele aprender, nem que ela tenha que enfiar o conhecimento na cabeça dele. O Zato parece estar em um estado permanente de incredulidade, pois cada fibra de seu ser diz a ele para ficar longe dessa pessoa insana. O Zato usa sua voz de igreja de domingo de manhã para perguntar se pode aprender com outro professor, mas Rose ignora o nerd e diz a ele que o treinamento começa amanhã. Ela diz ao garoto chamado Tong para deixar o Zato ficar em seu quarto e instrui que eles comam antes de descansar. Esses caras explicam nada gentilmente a realidade para o Zato quando ela sai, dizendo-lhe que ele está ferrado. Rose o treinará pessoalmente e ela vai fazê-lo passar pelo inferno. Dizem que o inferno pode ser o menor de seus problemas e esses cabeças de carne riem à custa de nosso não-herói. Naquela noite, o Zato se pergunta o que acontecerá com ele, mas ele finalmente mostra um pouco de otimismo, pois está certo de que as coisas ficarão bem. Ele pode estar errado, no entanto, pois vemos que nem mesmo Rose sabe o que acontecerá. Quando o Zato acorda, ele explica que estava esperando que tudo fosse um sonho. Infelizmente não é, e ele realmente está em outro mundo. Suzune e Kazuki chegam para visitá-lo, pois ouviram dizer que ele foi sequestrado. O Zato pede a eles que não se preocupem, mas ele tem transtorno de estresse pós-traumático do dia anterior, e fica realmente deprimido quando lembra que começará o treinamento do inferno hoje. No entanto, ele está determinado a seguir em frente, pois quer se tornar útil. Suzune explica que eles começarão seu treinamento também e todos decidem fazer o melhor deles. Quando saem, o Zato sente-se um pouco mal por eles serem jogados nesta situação, mas rapidamente lembra que Suzune está se divertindo muito. Independentemente disso, o Sato apenas espera ficar forte o suficiente para apoiar os 2 heróis um dia. A senhorita Rose assusta nosso garoto, mas ela aponta que isso não é uma prisão e ele pode ver quem quiser. No entanto, isso só se aplica quando ele não está treinando. Ela lhe dá um diário para que ele possa registrar seu regime diário de treinamento e como se sente em relação a isso. Eles terão o café da manhã primeiro e o Zato não consegue acreditar que o treinamento do inferno realmente começará agora. Após o café da manhã, o treinamento começa, mas o Zato não acha que seja realmente tão ruim. Rose apenas o faz sentir a mana em seu corpo e diz a ele para trabalhar em tirá-la. Por enquanto, ele precisa aprimorar sua capacidade de senti-la, então ela o faz ler.
O Zato fica chocado ao ver que pode ler a língua deste mundo, e é porque alguns heróis automaticamente têm magia de tradução lançada sobre eles. Rose mostra quão perto o território demoníaco está do reino e explica que é por isso que eles são sempre o primeiro alvo dos demônios. O primeiro dia de treinamento parecia bastante fácil, então ele tem certeza de que conseguirá lidar com isso, né? O segundo dia de treinamento é muito. No terceiro dia, o Zato é forçado a correr até que seus músculos estejam tão doloridos que ele não consiga se mexer. Ele eventualmente desaba, mas Rose se pergunta o que ele pensa que está fazendo. O Zato explica que suas pernas não se movem mais, mas ela dá um tapa nele e ele fica chocado ao perceber que ela curou seus músculos doloridos. No quarto dia, o Zato começa a treinar com os outros membros, mas acaba ficando para trás por uma volta inteira. Todos o provocam por ficar para trás, mas ele não pode responder, então decide que terá que escrever isso em seu diário. O quinto e sexto dia foi mais corrida com Rose, chamando-o de lixo. A raiva de Usato estava se acumulando dentro dele e ele mais uma vez planeja dar um inferno a Rose em seu diário. Nesse momento, Usato fica chocado ao ver a luz da magia de cura em sua mão. O treinamento é bastante difícil, mas não o suficiente para precisar de cura, então ela desaparece. No sétimo dia, Usato correu até pensar que morreria novamente, e Rose o espancou. Parece que ela está mais irritada do que o normal, então Usato se pergunta se ela descobriu que ele estava falando mal dela em seu diário. Ele percebe que ela não pode ler japonês e se pergunta se ela pode apenas dizer pelo olhar em seu rosto que ele fala mal dela em seu pequeno diário. Rose o lança para o céu para que ele possa começar a correr novamente, e Usato jura chamá-la de gorila feroz em seu diário. O dia é mais do mesmo, mas no nono dia, Usato percebe a necessidade de se curar. Ele fica surpreso ao ver que conseguiu curar todo o seu corpo em vez de apenas a parte que doía. Usato percebe que estava errado sobre a magia de cura e na verdade realmente precisa dela. No décimo dia, Usato explica que não fica mais cansado, não importa o quanto corra, já que agora pode manifestar magia de cura sob comando. No entanto, eventualmente ele fica preocupado, pois tudo o que tem feito é correr. Usato questiona se será capaz de ajudar seus amigos nesse ritmo, mas ele sabe que Rose o socaria bem na cara se tentasse expressar suas preocupações a ela. Rose está chateada de qualquer maneira e dá a Usato mais 30 voltas para correr. Usato decide em sua mente não chamá-la mais de Senhorita Rose, já que ela não merece mais do que ser chamada de Rose. No dia 11, o regime de treinamento ganha uma nova adição: flexões. Usato chega até mais de 800 e finalmente Rose revela por que Usato está treinando dessa maneira. É para que ele possa correr o mais rápido possível em batalha para escapar de seus inimigos. Dessa forma, ele pode salvar seus aliados feridos. Ela explica que quanto mais rápido ele corre, mais rápido ele pode salvá-los. No dia 12, ele correu até o meio-dia e depois fez flexões até a noite. No dia 13, Rose percebeu que Usato estava começando a se sentir mais leve, então ela adicionou pesos. No dia 14, o almoço de Usato desaparece e um dos cabeças de Abobora admite que o comeu. Usato perde a paciência e finalmente contra-ataca. Ele já se acostumou aos pesos e finalmente está começando a pegar o jeito do treinamento. Uma semana depois, os amigos de Usato vêm visitá-lo e ficam chocados ao ver o quanto ele mudou em tão pouco tempo. Este garoto está fazendo flexões realmente intensas, e Rose diz a ele para não reclamar de fazer algo tão fácil. Usato realmente não reclama nada e chega ao ponto de dizer que fazer flexões com ela nas costas é fácil porque ela é tão leve. Rose se diverte com sua audácia e joga outra pedra em suas costas. Usato está extremamente determinado, então seu corpo se cura e ele consegue completar a flexão. Rose está satisfeita com seu progresso e determina que poderá levá-lo a um lugar específico mais cedo do que pensava. Suzune está impressionada com os músculos recém-desenvolvidos de nosso garoto e Kazuki reconhece o quão brutal é o treinamento deles. Um cara chamado Siglis está furioso com Rose, no entanto, pois acha que ela está destruindo Usato. Rose diz a ele que faz as coisas de maneira muito diferente dos cavaleiros e que está transformando Usato em seu braço direito. Ela precisa que ele treine duro, pois será um problema se ele nem sequer puder lidar com isso. Usato fica surpreso ao ouvir que ela o quer como seu braço direito, e ela explica que é porque gosta de como ele simplesmente não suporta perder. Ele nunca desiste e, o mais importante, foi capaz de sobreviver ao seu treinamento. Usato percebe que sua vontade de dar a ela uma lição de moral saiu pela culatra da pior maneira, e Rose diz a ele para fazer uma pausa.
Os amigos são informados para ir com uma tal de Célia para fazer uma pausa, e Siglis diz a Rose que foi ordenado a reengajá-la. Ele se recusa a fazer isso agora, mas Rose diz que não importa de qualquer maneira, já que seu olho direito está totalmente inútil. No intervalo para o almoço, Usato descobre que Siglis comanda o exército do reino. Ele é o cavaleiro mais forte do reino e é ele quem está ensinando aos amigos de Usato como lutar com espadas. Usato percebe apenas agora que Célia é a princesa e pede desculpas por se comportar tão casualmente. Eles aproveitam algum tipo de torta e Kazuki se pergunta se Usato realmente faz esse tipo de treinamento todos os dias. Usato diz a ele que hoje foi diferente, mas isso só porque hoje foi mais fácil. Kazuki explica que o treinamento deles está indo bem, mas está longe de ser tão difícil quanto o de Usato. Suzune aparentemente enlouqueceu, pois interrompe a conversa para dar uma olhada nos músculos de Usato. Esse cara agora está completamente desenhado, mas Kazuki acalma as coisas perguntando se o treinamento não é muito difícil para Usato. Usato admite que é extremamente difícil e que queria fugir no início. Rose é tão assustadora quanto sempre, mas ele não quer mais fugir. O treinamento está realmente começando a ficar divertido para ele. E ele percebeu que a vida lá não é tão ruim. Os amigos de Usato acham que ele é incrível, mas ele apenas explica que na real ele só é teimoso. Os dois terão que lutar um dia, então ele quer ser capaz de apoiá-los. Eles brincam sobre como Suzune é uma esquisitona e o grandalhão que comeu o almoço de Usato faz uma refeição para substituí-lo. Usato claramente ainda guarda rancor enquanto começa a falar como todos os outros cabeças de abobora, e eles começam a discutir. Usato agora está muito nervoso enquanto a discussão rapidamente se transforma em uma briga, e o grandalhão promete nocauteá-lo. Usato gostaria de vê-lo tentar e ambos começam a se agredir. Célia se pergunta se é ok apenas assistir, e Kazuki diz a ela que está tudo bem, já que isso parece ser apenas uma parte da vida cotidiana de Usato agora. Usato claramente se adaptou muito rapidamente, então Kazuki decide que precisa voltar ao treinamento para não ficar para trás. Suzune se prepara para ir também, mas percebe agora que todos os três devem ter sido trazidos para este mundo por um motivo. Naquela noite, Usato aproveita um banho e pensa sobre como precisa controlar melhor seu pulso para que Suzune não perca a compostura novamente. Usato percebe, no entanto, que ela está certa, seu corpo mudou drasticamente. Ele tem curado repetidamente seus músculos após danificá-los com esse exercício extenuante. O resultado é que ele ficou desenhado, no entanto, seu trabalho será resgatar pessoas no campo de batalha, e ele questiona se tem força mental para combinar com o corpo que construiu. Na manhã seguinte, Rose informa a Usato que eles sairão, e os outros caras parecem preocupados que esse dia tenha chegado. Um guarda no portão quase se molha quando Rose o informa que ela quer mostrar o mundo exterior aos seus subordinados. Ele corre para abrir o portão para ela, e Usato pensa sobre como tudo o que ela precisa fazer é ficar ali para assustar alguém. Fora do portão, Usato quer saber para onde estão indo, mas Rose diz a ele para calar a boca e segui-la. Eles eventualmente chegam à floresta conhecida como a Escuridão de Linger. A missão de Usato é caçar um Grand Grizzly. Usato pensa que houve um mal entendido, pois lembra a ela que os Grizzlies azuis só se tornam Grand Grizzlies após viverem por 100 anos. O livro que ele leu até dizia que apenas os Grizzlies azuis são extremamente perigosos. Rose explica que ele deveria ser capaz de derrubar um facilmente, mas Usato aponta que ele só tem corrido o tempo todo e não tem ideia de como lutar. Rose não dá uma única palavra de explicação e simplesmente o lança em direção à floresta. Usato começa a cair do céu e entra em pânico, pois certamente não sobreviverá. No entanto, seu corpo começa a brilhar com sua magia de cura. Usato encontra a determinação dentro de si mesmo para sobreviver não importa o que, então usa sua magia de cura para se preparar para o impacto. Usato não consegue acreditar que sobreviveu e se cura para fazer o que Rose mandou. Ele não será capaz de voltar até que o faça, então tenta ter uma atitude positiva em relação a isso. Ele se convence de que não deve ser tão difícil, já que é apenas um urso de 2 metros de altura, mas fica atordoado quando ele aparece atrás dele. Isso é muito maior do que ele pensava, e até suas garras são enormes. Usato fica um pouco confiante de que o urso não conseguirá acompanhar essa velocidade, mas logo descobre que ele pode. Usato lembra a si mesmo que conseguiu sobreviver ao treinamento do inferno e que esse ursinho não é nada comparado a Rose. Surpreendentemente, Usato vira para enfrentar o urso, mas aparecem reforços. Usato corre por sua vida novamente porque os covardes dos ursos estão chegando nele. Nesse momento, Usato ouve uma cachoeira nas proximidades e salta para ela para escapar. Os ursos não têm escolha a não ser deixar a presa e Usato usa o tempo para se recompor.
Tudo o que ele tem são algumas rações, uma cantina e uma faca, então ele gostaria que Rose lhe desse algo que ele pudesse pelo menos usar para começar um fogo. Derrubar um Grand Grizzly começa a parecer impossível neste ponto, mas ele deixará essa tarefa deprimente para amanhã. O Zato está apenas feliz por ter sobrevivido ao primeiro dia e dorme em um monte de folhas. No dia seguinte, o Zato começa a caçar e decide que precisa aprender mais sobre seu inimigo. Primeiro, ele precisa descobrir onde ele vive e encontra algumas marcas de arranhões em uma árvore. Nesse momento, o Zato se prepara para a luta de sua vida ao ouvir movimentos e alguns arbustos, mas acaba sendo apenas um coelhinho inocente. Na verdade, é um monstro que se parece com um coelho e parece estar ferido, né? O Zato o cura e age como um sussurro de coelho enquanto diz para ele ter mais cuidado. O Zato continua a caçar, mas o coelhinho o segue. Ele tenta explicar que está procurando um monstro perigoso, então deveria sair, mas o coelho bobo não ouve. Esta coisa simplesmente não o deixa em paz, então ele começa a se perguntar se o coelho está tentando mostrar onde está o Grand Grizzly. O Zato segue o Pernalonga e ele os leva até os ursos. O Zato planeja monitorá-los sem ser descoberto e percebe que parecem ser uma família. O Zato tira uma pausa para pegar um pouco de água suja, da qual ele está um pouco cético e fica chocado ao ver que o coelhinho ainda não foi embora. Ele volta para continuar monitorando e começou a achar os grizzlies azuis meio fofos. Seu amiguinho coelhinho é bastante adorável também, então ele começa a pensar que a vida na floresta é bem boa. No entanto, esse sentimento não duraria muito, pois a água que ele bebeu tem um efeito severo em seu estômago, né? Sua magia de cura está demorando para fazê-lo se sentir melhor, então ele determina que foi basicamente envenenado pela água. Um dia depois, o confiável amiguinho coelhinho de Zato mostra a ele onde a água limpa e é deliciosa. No entanto, há algo errado com o Pernalonga, e parece ser porque um monstro está se aproximando. O pequeno coelho nem mesmo estava com medo do Grand Grizzly, então o que está se aproximando deve ser realmente perigoso. Um ruído pode ser ouvido na escuridão, e o Zato fica chocado quando uma cobra gigante aparece. Ele está aterrorizado por esse monstro inacreditável, e aponta que não havia nada parecido no livro que ele leu. Mesmo sem saber nada sobre isso, o Zato consegue dizer que é perigoso. Quando ela sai, o Zato finalmente consegue respirar novamente e decide tornar uma prioridade evitar essa coisa. Passam-se mais 4 dias, mas o Zato não consegue se livrar de um sentimento inquietante. Ele tem observado os ursos, mas nada mudou com eles e ele não pode voltar para casa sem derrotar o Grand Grizzly. O Zato terá que fazer isso eventualmente, então diz a si mesmo que fará isso amanhã. O próximo dia chega, mas o pequeno coelho não quer que ele vá. O Zato cede e decide ficar, mas apenas até a chuva parar. Quando termina, o Zato começa sua missão e se recusa a ser interrompido pelo coelhinho. O Zato se prepara para a batalha, mas fica absolutamente chocado quando descobre que as vidas dos ursos já foram tiradas. As marcas de mordida nos ursos deixam claro que a cobra fez isso, mas não fez para comer, levou as vidas deles por diversão. Um filhote de urso emerge dos destroços e tenta acordar sua mãe. O Zato pensa em quanto odeia perder, especialmente para Rose. Além disso, ele odeia o fato de que sua presa foi roubada. Enquanto um pequeno urso chora de agonia, o Zato afirma que o que ele odeia é o que está vendo mais do que tudo. Ele diz ao filhote para esperar ali e promete se vingar por isso. Os amigos de Zato vão visitá-lo, mas ficam chocados ao ouvir que ele está treinando na floresta há 10 dias seguidos. Eles acham que isso parece um pouco tempo demais para treinar lá fora, mas os caras explicam que Rose toma todas as decisões. Rose não está lá, então esses caras não têm ideia do que está acontecendo. Kazuki está realmente preocupado com o Sato, mas Suzune acha que ele deve estar bem, já que Rose não o teria enviado a menos que estivesse pronto. Além disso, Suzune acredita em Usato e tem certeza de que ele voltará em breve. De volta à floresta, nosso garoto alimenta seu corpo com alguns lanches e faz uma lança. Ele pede ao seu coelhinho para levá-lo até a cobra, mas certifique-se de instruí-lo a correr depois. O coelhinho o leva em uma longa jornada pela floresta e os dois finalmente encontram a cobra. Infelizmente está atacando o pequeno urso e o Sato está chateado, pois disse para ele ficar em casa. Essa cobra é absolutamente aterrorizante de se olhar, mas o Sato insiste que não há nada mais assustador do que Rose. O Sato acha
acha que a cobra parece confusa quando começa seu ataque, mas não está e quase o engole, né? O Zato contra-ataca com uma facada no olho, mas ele é derrubado e precisa se curar. O Zato consegue cegá-la de um lado, então determina que é de onde ele terá que atacar. No entanto, essa cobra é incrivelmente perigosa e rapidamente consegue mordê-lo no braço. O Zato está com uma dor imensa e fica chocado ao perceber que a cobra o atraiu para atacar seu ponto cego. O Zato está furioso por ter sido enganado, mas revela que o braço que foi mordido estava segurando sua faca. O Zato consegue curar o suficiente seu braço para que ele possa se mover e esfaqueia a cobra de dentro de sua boca. O Zato está de alguma forma se segurando, mas as coisas dão uma guinada realmente ruim quando ele percebe que foi envenenado. Esta é uma luta realmente injusta, já que a cobra é grande e venenosa, mas o Zato tem a vantagem de poder se curar. Ser envenenado pela água o forçou a aprender a se curar por dentro. O Zato faz exatamente isso e se prepara para atacar novamente. Esta cobra está prestes a encerrar sua vida com um golpe de cauda, mas o pequeno urso intervém para ajudar. Esses dois têm uma ótima parceria desde o início, já que o urso permite que o Zato pule das costas dele para que ele possa ficar em cima da cobra. O Zato usa algumas palavras de baixo calão para chamar a cobra de estúpida e de alguma forma consegue desferir um soco incrivelmente poderoso. O Zato está determinado a encerrar a batalha agora, então ele enfia sua lança mais fundo na cabeça da cobra. Ele grita enquanto dá tudo de si e o pequeno urso ajuda prendendo a cobra. A cobra é derrotada eventualmente e o Zato não consegue acreditar que realmente conseguiram. O urso parece ter gostado de o Zato e ele aponta como conseguiram se vingar. Ele gostaria de curar o filhote, mas está usando toda a sua mana para neutralizar o veneno em seu corpo e nem consegue se mexer. Isso é realmente uma má notícia, pois ele fica chocado quando a cobra se levanta novamente. O Zato nem consegue se mexer um centímetro, então o pequeno urso tenta ajudá-lo, mas o Zato apenas diz para ele correr. A cobra se aproxima para matá-lo e o Zato pensa em todas as pessoas em sua vida. Ele determina que toda essa situação é culpa de Rose, e ele grita que ela é um ogro violento, justo no momento em que o tal ogro violento desce do céu e mete o pé diretamente na cobra. Sua atitude irritada a faz chamar a cobra de idiota quando o Zato se pergunta como ela sabia que precisava ajudá-lo. Rose revela que o coelho chamado Kukuro contou a ela. Kukuro é seu animal de estimação e ela o instruiu a ficar de olho em o Zato. O Zato explica que o coelho apareceu ferido e procurando ajuda, mas Rose apenas aponta que ele foi enganado. Kukuro fez um teatro para ganhar sua confiança e ele caiu nessa, né? Rose sempre estava por perto no caso de precisasse intervir, mas ela planejava intervir o mínimo possível. No entanto, ela nunca pensou que a cobra gigante apareceria. Esta cobra foi criada pelo exército do Senhor dos Demônios e Siglis falhou em eliminá-la durante a última invasão. Ela nunca pensou que seria capaz de derrotar um Grand Grizzly, embora sejam fortes o suficiente para derrotar uma unidade inteira de tropas de elite. O Zato não consegue acreditar que ela queria que um novato como ele derrotasse um e pensa em quão monstruosa ela é. Rose explica que na verdade nunca esperava que o Zato vencesse e o objetivo era que ele ganhasse experiência lutando contra algo muito mais forte do que ele. As coisas começaram a ficar interessantes com o Zato, então ela decidiu deixá-lo continuar para ver o que aconteceria. O Zato é rápido em apontar que ele quase perdeu a vida e seu pequeno urso o apoia. Parece que o ursinho ali realmente gostou dele quando o Zato lembra que seus pais não estão mais vivos, então ele está sozinho. O Zato faz seu novo amigo se acalmar e Rose percebe que ela estava certa. O Zato é muito parecido com ela. Ela informa furiosamente ao urso que ele virá com eles e carregará o perdedor que nem mesmo conseguiu perder a vida adequadamente. O Zato se pergunta se o filhote realmente está bem com tudo isso e ele acena que sim. Eles se preparam para voltar, mas o Zato não consegue deixar de pensar como Rose é aterrorizante enquanto ela o carrega no ombro. Rose revela que o Zato na verdade passou no teste. O Zato está surpreso ao ouvir que agora está qualificado para alguma coisa, e Rose explica que ele agora está qualificado para ficar ao lado dela no campo de batalha. Ele ainda não dominou o básico, mas o Zato definitivamente tem o que é preciso. Ele tem a capacidade de suportar a dor, aptidão física e um estado mental forte.
Os outros dois curandeiros nunca ganharam essa distinção, então ela diz ao Zato que ele deveria se orgulhar. O Zato se pergunta o que ela quer dizer quando diz que talvez possam conseguir, e fica chocado quando Rose revela que o exército demoníaco estará atacando em breve. Em outro lugar, o Senhor dos Demônios se pergunta como estão indo os preparativos para a invasão do reino de Linger. Amila, o comandante da 3ª divisão, relata que suas unidades terminaram de se preparar para a batalha e em breve avançarão. Rose revela que o Sato estará na linha de frente com ela curando os feridos e ele fará parte da vanguarda. Há outros 2 curandeiros, mas eles desempenham um papel diferente. O Zato tem certeza de que não pode usar magia de cura como ela, mas Rose aponta que ainda tem um pouco mais de tempo. Ela quer que ele melhore antes disso e o Zato se pergunta se ele realmente pode fazer isso. De volta ao Senhor dos Demônios, ele explica que terá a Mila liderando o exército. Apesar do sucesso anterior, o reino de Linger conseguiu escapar de seu alcance antes. A Mila promete fazer o melhor para vencer a batalha e é dispensada. Então o médico demônio zomba de Amila por estar nervosa na frente do Senhor dos Demônios. Amila odeia esse nerd e diz a ele para se concentrar em seu trabalho. Seu nome é Hyriluk e ele revela que acabou de completar o mais novo protótipo de monstro feito pelos demônios. É altamente venenoso e tem um corpo grande com presas afiadas. O último protótipo de Hyriluk desapareceu da última vez que atacaram o reino de Linger. Ele fugiu depois de ser ferido pelo inimigo conhecido como Siglis. Hyriluk promete que este protótipo é muito mais forte. A Mila espera que sim, já que há pessoas muito mais problemáticas do que Siglis no reino de Linger. Eles se referem a essas pessoas como sequestradores. Aqueles que ficam no campo de batalha, mas não lutam, eles conseguem levar seus feridos embora sem que o inimigo perceba e minimizam suas próprias baixas ao fazer isso. Seu chefe é uma curandeira que corre por todo o campo de batalha curando as pessoas no local. Vemos que essa pessoa é Rose e a Mila está furiosa com ela. Isso porque Rose é uma lutadora de primeira e ela guarda um profundo rancor contra o Senhor dos Demônios. A Mila promete eliminá-la, mas Hyriluk aponta que ela não pode entrar em batalha desta vez, já que agora é a comandante. Ela está ciente disso, então é por isso que ela planeja enviar um certo demônio. O Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro. De volta pra casa, vemos que o Sato finalmente consegue desfrutar do conforto de uma cama novamente. Ele vai alimentar seu amiguinho urso com algumas frutas e petiscos. Nesse momento, ele encontra o Pernalonga também. Este coelho brincou com seu coração puro e inocente, então ele se impede de pensar o quão fofo é. Eventualmente, ele se rende à sua adorável teimosia e alimenta o coelho com algumas frutas. Rose chega e se diverte ao ouvir que o Sato deu ao urso o nome de Blurin. Rose informou ao reino sobre o urso, então eles foram autorizados a mantê-lo. Rose permitirá que ele fique lá, mas avisa que Blurin terá que trabalhar pela sua estadia. Blurin está aterrorizado com ela, assim como todos os outros, e o Sato se pergunta o que ela fará com ele. Momentos depois, vemos o que ela havia planejado quando o Sato está carregando Blurin. Este será o treinamento de simulação de Usato, e ele deve pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado. Rose o faz começar a correr, mas é fácil para o nosso garoto. Basicamente é apenas correr com um pouco mais de peso. Então, desde que ele gerencie sua mana, ficará bem. Rose exige que ele corra mais rápido, já que os feridos não durarão se ele demorar muito. Nesse momento, Tong aparece do nada e outro dos brutamontes também. Eles o perseguem e revelam que Rose os instruiu a simular o campo de batalha. Os outros estão esperando para emboscá-lo também, então dizem ao Zato para se manter focado. Uma hora depois, o Zato está desviando de uma água fedorenta especial de um dos brutamontes e evitando os ataques de outro cara. 3 horas depois ele está pulando por cima de troncos e 4 horas depois ele está evitando pisoteios do traidor. Eventualmente o Sato começa a se sentir estranho e começa a se perguntar o que está acontecendo com ele. Ele desaba e Rose explica que ele atingiu o limite de resistência no campo de batalha. Os humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência. É por isso que ele ficou sem forças mais rápido do que o normal. Para melhorar, tudo o que ele pode fazer é se acostumar, adquirir a fortitude mental e a decisão que nunca vacilam diante do medo. Rose o cura, mas diz a ele para passar o resto da tarde correndo pela cidade do castelo. O Zato fica chocado por ter que fazer mais e Rose lembra a ele de carregar Blurin. Enquanto corre, todos ficam chocados ao ver um urso azul. O Zato esperava por isso, pois embora Blurin seja amigável, ele ainda é um monstro. As pessoas parecem perceber algo e ficam estranhamente calmas. Blurin o leva a algumas frutas frescas, mas nosso garoto não tem dinheiro.
O Zato pergunta ao comerciante por que todos estão tão calmos quando ele está carregando um monstro nas costas. Ela revela que é porque sabem que o Sato está na equipe de resgate por causa de suas roupas. Eles veem homens assustadores da equipe de resgate o tempo todo, então eles se acostumaram. Isso faz muito sentido agora, já que se os rostos daqueles brutamontes não os assustarem, nada mais fará. A simpática comerciante deixa-os pegar uma fruta de graça, então Blurin enfia a mão de Usato na boca. Quando saem, uma garota chamada Amako se interessa pelo garoto da equipe de resgate. Usato decide visitar seus amigos e não percebe quando um cara tenta chamar sua atenção. Usato eventualmente percebe e tem que curar o cara, o nome dele é Orga, e ele revela que é um dos curandeiros da equipe de resgate. Orga fica surpreso ao saber que Usato foi convocado com os heróis e Usato explica que esteve tão ocupado treinando que quase se esqueceu de si mesmo. Orga está impressionado que Usato consiga acompanhar o treinamento de Rose, já que era impossível para ele e sua irmã. Sua irmã é a outra curandeira e tem 5 anos a menos que ele. Eles administram uma clínica na cidade e usam magia de cura para curar os cidadãos. Orga desmaiou antes porque é péssimo em se curar e muito melhor em curar os outros. Eles ainda fazem parte da equipe de resgate, então trabalham sob o comando da Capitã Rose quando necessário. Usato se pergunta como será a guerra para eles, então Orga explica que os soldados feridos são levados para a retaguarda. É aí que ele e sua irmã os curam. Este cara fica chocado quando o Sato diz que Rose o quer na vanguarda, e o Sato se pergunta se realmente pode lidar com isso. Orga explica que os cavaleiros e heróis que lutam na linha de frente estão em maior perigo, então o Sato imediatamente pensa em seus amigos. Quando eles ficam feridos e são deixados para trás, normalmente tudo o que podem fazer é esperar pela morte. No entanto, ter uma equipe de resgate permite que eles sejam salvos. O trabalho é perigoso e exaustivo, mas Rose não escolheria alguém em quem ela não confiasse completamente. Antes de Orga sair, ele pede a Usato para não odiar muito Rose. Ele sabe que ela não é a pessoa mais legal, mas explica que é mais como se ela fosse desajeitada com as pessoas. Usato o surpreende, no entanto, quando revela que nunca odiou Rose, mesmo que ele tenha problemas não resolvidos com ela. Quando Usato sai, Orga expressa alívio por Rose finalmente ter encontrado alguém. Ururu, que é a irmã de Orga, chega e ele diz a ela que acabou de conhecer alguém interessante. Eles se encontrarão em breve e ele tem certeza de que Ururu vai gostar dele. No castelo, Usato é autorizado a entrar com Blurin por terem sido mandados pela Rose. Usato pensa no guarda e pensa em como muitas pessoas parecem confiar em Rose. Usato corre por um monte de pessoas treinando e encontra Suzune. Ela está feliz em vê-lo, mas se pergunta o que é aquela coisa azul em suas costas. Usato conta a ela sobre sua aventura forçada, mas ela só quer saber se pode tocar no urso. Usato a deixa e promete curá-la se ela for mordida. Suzune se considera a heroína de sua pequena história, então ela tem certeza de que os animais devem amá-la. No entanto, ela está muito errada, já que Blurin a afasta hilariamente. Usato tenta fazê-la se sentir melhor, dizendo que Blurin é apenas tímido, e a faz tentar chamar o urso pelo nome. Suzune pede educadamente para Blurin ser amigo, mas ele simplesmente come a mão dela. Usato não a faz se sentir melhor dessa vez e sugere que ela talvez tenha uma alma corrompida. Usato faz Blurin liberá-la, mas ele começa a comer a mão de Usato agora, e Suzune se pergunta se Usato também tem uma alma corrompida. Depois de sua pequena rotina de comédia, Usato percebe que as mãos de Suzune estão todas machucadas, e ela explica que é por causa do treinamento pesado. Usato lembra a ela que ela precisa tratar os ferimentos adequadamente, então ele a cura. Suzune está impressionada e se pergunta se Usato realmente veio apenas para vê-la. Usato aponta que ele veio ver seus amigos, mas claramente não era isso que ela queria ouvir. Suzune revela que Kazuki saiu do reino para ganhar experiência lutando contra monstros com Siglis e os outros. Siglis informa a Kazuki que o Senhor dos Demônios atacará em breve e certamente trarão forças mais poderosas desta vez. No entanto, Siglis aponta que eles têm ele agora, então a moral das tropas está nas alturas porque eles têm heróis. Siglis está certo de que serão vitoriosos, mas Kazuki parece ter dúvidas. Ele se recompõe, no entanto, e promete fazer o seu melhor. E neste momento eles encontram alguns monstros e se preparam para a batalha. Quando Kazuki retornar, será a vez de Suzune ganhar experiência. Usato já pode dizer que ela terá o tempo de sua vida, mas ela gostaria que ele se preocupasse com ela. Usato diz que se preocupa, mas Suzune aponta que ele não parecia realmente querer dizer isso, e eles riem juntos. Usato sai.
e Suzune se pergunta se ele percebeu o quanto ele ficou confortável com elas. Enquanto o Zato corre, ele pensa sobre como todos estão se preparando para a guerra, então ele quer ser capaz de ajudá-los. Em seu antigo mundo, tudo o que ele podia fazer era admirar as pessoas que conseguiam fazer coisas que ele não conseguia. No entanto, ele não é mais aquela pessoa fraca. Naquela noite, Rose fica feliz em saber que o treinamento de Zato está indo bem, mas ele explica que ainda precisa correr mais para se acostumar. O Zato a impede de sair, pois quer falar sobre o que ela disse anteriormente. Ele aponta que Mal sobreviveu contra o monstro da serpente, então ficou aterrorizado quando ela mencionou o exército do Senhor dos Demônios. Ele não queria pisar no campo de batalha, mas hoje encontrou com um sentimento ainda mais forte do que o medo. Ele percebe agora que pode lutar, mas se recusa a tirar vidas. Ele jura salvar qualquer pessoa que puder e declara que é porque faz parte da equipe de resgate. Isso é exatamente o que Rose queria ouvir, já que eles estão lá para salvar pessoas. O trabalho dele é pegar os feridos que o inimigo está prestes a matar. Também é manter vivos aqueles que estão à beira da morte, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Rose quer que ele continue defendendo esses ideais, pois é assim que a equipe de resgate deve ser. Este foi o primeiro momento em que o Sato realmente se sentiu parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, Rose revela que o rei enviou uma mensagem. Ele quer que o Sato saia para se juntar ao treinamento de Suzune fora do castelo. O Sato fica surpreso, mas vemos que Suzune não poderia estar mais pronta e bem. Como será que irá transcorrer a aventura deles? Se você quiser descobrir comigo, escreva nos comentários que você quer a parte 5 para que eu traga ela para vocês. O Zato se pergunta por que ele tem que se juntar a Suzune e destaca que Kazuki tinha Siglis consigo. Rose explica que o Zato também deveria ter se juntado a Kazuki, mas ele acabou de voltar da floresta. Ela assegura ao Zato que ele estará lá apenas para caso precisem de um curandeiro. Suzune fica feliz ao ver o Zato, mas ainda mais animada por Blurin ter se juntado a eles. Ela assume que ele trouxe o urso para que pudessem se conectar e virarem bons amigos, mas isso não é verdade. O Zato só o trouxe porque Blurin não gosta de mais ninguém. Suzune então apresenta Haruku, o cavaleiro, e Korin, a maga. O Zato reconhece o cara, pois ele ficava sempre de vigia no portão do castelo. Rose explica a Suzune que a magia de cura de Usato não é onipotente. Ele pode curar feridas e venenos, mas não pode trazer pessoas de volta dos mortos. Ela pede que não subestimem isso e Suzune entende completamente. Rose está certa de que ficarão bem, já que Suzune foi treinada por Siglis e Rose não tem nada a dizer ao Zato. O Zato sabia que ela não tinha nada de bom para dizer de qualquer maneira, então Rose os deixa. Suzune percebe que Rose é realmente forte, mas o Zato não entende o que ela quis dizer. Suzune deixa pra lá e eles partem para começar o treinamento. De volta ao castelo, Sally está preocupada em ver Kazuki praticando seus golpes de espada. Ela destaca que ele acabou de voltar do treinamento, mas ele assegura que descansou bastante. A tímida Sally fica aliviada, mas pede para ele cuidar de si mesmo e vai embora. Suzune conta ao Zato sobre o quão exausto Kazuki estava após o treinamento, mas Kazuki disse que a experiência valeu a pena. Ele enfrentou toneladas de monstros na clareira da escuridão de Linger e é exatamente isso que eles farão também. O Zato acabou de voltar de lá e ele se pergunta se Blurin sente falta de casa. Suzune quer aproveitar o fato de Blurin estar dormindo para acariciá-lo, mas o Zato está de olho nessa patifaria e protege seu amiguinho. Suzune não gosta de como ele está falando com ela e a afastando. Blurin finalmente acorda, mas está claramente sonolento enquanto tenta andar. Suzune, querendo bancar a espertona, aproveita a chance para se aproximar de Blurin e se oferece para carregá-lo em suas costas. O Zato, eu e provavelmente todo mundo aqui acha que isso é uma ideia terrível, mas Suzune adora o quão fofo Blurin é. No entanto, sua alegria é curta, pois ela é quase esmagada pelo filhote. Depois que o Zato a cura, Korin detecta várias presenças à frente deles. Haruku diz aos outros para recuarem e alguns bandidos aparecem desapontados por terem sido encontrados. Eles estavam planejando uma emboscada e decidem tentar roubar o grupo. Haruku se recusa a entregar qualquer mercadoria, mas os bandidos apontam que eles estão em grande desvantagem numérica. O Zato dá uma boa olhada na gangue e pensa sobre como eles não são nada intimidadores. Vai ver, foi porque ele se acostumou com o pelotão da Rose. O Zato assegura a Suzune que eles não são uma ameaça, mas ela, bem, está mega empolgada. Os caras se aterrorizam ao ver um urso azul, mas percebem que ele é apenas um filhote. Os bandidos decidem sequestrá-lo e tirar a pele, mas Suzune instantaneamente vem em sua defesa. O Zato fica impressionado com o quão poderoso foi o ataque de Suzune sem acabar com a vida do sujeito e a encoraja a se soltar. Os bandidos decidem evitar os ataques mágicos se aproximando. O Zato trata a Suzune como
como se fosse um Pikachu e a instrui a usar o choque do trovão. Suzune facilmente acaba com os bandidos, mas ela não gosta de ser tratada como um Pikachu e eu dei muita risada nessa parte. Haruko entra na briga, mas eles são interrompidos por uma horda de javalis. Blurin ajuda-os da melhor forma que pode, os afastando. O Zato leva um golpe para proteger Suzune e usa sua magia de cura para amortecer a queda deles. Eles acabam caindo por algumas árvores em um rio, mas Suzune está em péssimo estado. O Zato percebe que esse é o mesmo rio em que ele pulou antes e lembra que há uma cachoeira à frente. Então ele diz a Suzune para respirar fundo e se segurar. Eles vão de queda abaixo e quando saem do rio, Suzune vê que o Zato não está acordado. Então ela jura levá-lo em segurança. Ela planeja retribuir a dívida por tê-la salvado, mas o Zato revela que acabou de acordar e está bem. Ele apenas está um pouco constrangido agora, mas ela também está. O Zato explica que estava apenas descansando depois de tê-la tirado da água, mas agora está tudo bem. O Zato a cura enquanto ela se desculpa, mas ele explica que não gostaria de estar perdido com mais ninguém além dela. O Zato explica então que Rose o deixou na floresta antes e ela estava cheia de monstros que faziam aqueles javalis que eles acabaram de ver parecerem animais de estimação. Uma verificação no seu inventário revela que eles nem têm comida suficiente para durar uma noite. Suzune acha que eles deveriam priorizar escapar da floresta, se ela realmente for tão perigosa quanto ele diz, mas o Zato aponta que não tem como porque já está prestes a escurecer. Fora isso, também vai chover, então eles precisam encontrar um lugar para acampar à noite. O Zato diz que eles podem dormir em um galho de árvore como eles fizeram antes, mas Suzune revela que nunca subiu uma árvore antes. Ela sempre quis, mas nunca foi permitida fazer isso. O Zato se pergunta se ela foi criada por pais rigorosos e decide que podem apenas se abrigar da chuva em uma pequena caverna. O Zato recomenda que ela tire suas roupas molhadas, mas ela faça com que ele prometa que não vai espionar. Depois, Suzune usa sua habilidade elétrica para pegar alguns peixes, em seguida ela utiliza para acender uma fogueira, e o Zato não poderia estar mais feliz por tê-la por perto. Suzune senta-se desconfortavelmente longe de Zato e percebe que ele está ainda mais definido do que antes. Viu, galera, como é importante meter o shape? Toma! Nesse momento, alguns macacos venenosos aparecem. O Zato apenas leu sobre eles, e essa é a primeira vez que ele os vê pessoalmente. Suzune acha um dos bebês que aparecem por ali fofinho, e o Zato explica que eles não são agressivos. No entanto, ela adverte para não tocá-los, pois eles são venenosos, mas Suzune já está afagando. Ela aceita que esse é o preço a pagar por aproveitar a fofura, mas o pequeno macaco a morde. Suzune aponta confiantemente que estava certa, já que não há nada a temer, mas ela desmaia. Cara, esse anime é muito meme. No castelo, o familiar de Corrin informa ao rei que Suzune e o Zato desapareceram. O rei não ia contar a Kazuki, mas Célia o convenceu. O rei explica que a equipe de busca estará pronta amanhã, mas Kazuki não fica satisfeito com isso. Kazuki parte para procurar por conta própria, mas Rose o impede. Ela explica que Suzune e o Zato provavelmente estão juntos. Isso significa que não há com o que se preocupar, já que o Zato é seu subordinado e ele não vai morrer facilmente. De volta à floresta, o Zato está se divertindo muito mais com Suzune por perto, pois sobreviver dessa vez é fácil. Suzune não gosta de ser tratada como se fosse um equipamento de acampamento, mas o Zato realmente aprecia tê-la ali. O Zato decide que deve se revezar para dormir, então ele a deixa ir primeiro. Ela se recusa, no entanto, e diz ao Zato para dormir, pois ele deve estar cansado por tê-la curado diversas vezes. E conforme começa a chover, Suzune verifica se o Zato já está dormindo, mas ele ainda está acordado. Suzune se pergunta se ele quer em algum momento voltar para casa, e ele explica ter um motivo para ficar. Suzune, por sua vez, não hesita em dizer que não quer voltar, e fica surpresa por o Zato não perguntar por quê. Ela quer que ele pergunte, mas o Zato acha que já sabe. Ele assume corretamente que é porque ela gosta mais desse mundo. Suzune explica que sente que não há mais nada para ela em seu antigo mundo. Sua família, seus amigos e até mesmo ela mesma antiga, ela jogaria tudo fora para ficar nesse novo mundo. Ela esperou a vida inteira por uma chance de ser livre, e nesse mundo não há nada aprendendo. Suzune trocaria qualquer coisa por essa liberdade e fica surpresa quando o Zato acena entender. Ela achava que ele ficaria desapontado com quem ela realmente é, mas o Zato explica que também estava cansado de seu eu antigo, cansado de sua vida comum e de sua personalidade passiva. Quando chegaram pela primeira vez, o Zato apenas não queria ser um fardo aos seus dois amigos. No entanto, agora ele está determinado a protegê-la, Kazuki e as pessoas do reino como membro do Esquadrão do Resgate. Suzune entende e proclama que quer proteger as pessoas como uma heroína. Eles fazem um pacto para esquecer seu antigo mundo e proteger o aqui e agora deles.
Suzune fica surpresa com o quanto ele cresceu e o Zato destaca como ela está muito mais compreensível agora. O Zato costumava pensar que ela era apenas uma garota perfeita, mas Suzune fica surpresa, já que ele a trata de maneira bastante casual. Ela não se importa, no entanto, pois prefere estar perto dele do que ser admirada de longe. As coisas vão ficando um pouco estranhas, então o Zato vai dormir, mas Suzune o provoca por estar constrangido. Suzune fica feliz por terem tido essa pequena conversa e lhe dá boa noite. Na manhã seguinte, nossos protagonistas procuram uma saída da floresta, mas sentem que um monstro está se aproximando, e o monstro feroz, na real é Bluerin, que acaba sufocando o Zato. Arukui está com ele, mas também está exausto. Quando ele se recupera, Arukui explica que eles estavam procurando aos arredores da floresta quando Bluerin correu sozinho. Eles o seguiram e perceberam agora que Bluerin deve estar sentindo o cheiro de Usato. Nesse momento, Bluerin percebe outro cheiro, e Usato explica que esse era o lar de Bluerin. Ele conta a trágica história do que aconteceu aos pais de Bluerin e todos sentem pena do pequeno filhote. Bluerin está claramente decidido a seguir em frente e sair, e Suzune aponta que ele parece ter tomado uma decisão. Bluerin deve saber que seu lugar agora é ao lado de Usato. É hora de ir pra casa e eles declaram que irão para onde pertencem. O episódio acaba e ao final sinto que me diverti demais com a comédia e a aventura dele. E você, o que achou desse episódio? Será que eles escaparão bem da floresta no episódio que vem? E se vocês querem continuar acompanhando esse anime comigo, deixe aqui nos comentários quero a parte 6 para que eu possa trazê-la para vocês. Usato e Suzune retornam ao castelo, onde os reis veem que eles estão de volta da floresta. Suzune pede desculpas por fazê-lo se preocupar, mas o rei explica que ele deveria ser quem se desculpa. Ele se desculpa por envolver Usato nisso, mas nosso garoto se acostumou a estar em situações como essas. Usato logo percebe que estar acostumado a situações extremas pode parecer ruim para Rose, então ele mente e diz que estava falando sobre seu mundo antigo. O rei está ansioso para ouvir como está o treinamento do esquadrão de resgate de Usato. E nosso garoto mente novamente e diz que tem sido só tranquilidade. Usato fica chocado com o rosto de Rose, pois parece que ele disse exatamente o que ela queria que ele dissesse, e ele se pergunta se foi condicionado por ela em um nível psicológico. Os dois são dispensados, mas Rose e Sigli são instruídos a ficar para trás. O rosto desse cara estava bastante sério, então Usato se pergunta sobre o que estão falando. Kazuki chega, mas acha que Usato está se comportando de maneira muito casual. Ele estava muito preocupado com eles e Célia explica que Kazuki estava pronto para sair correndo do castelo por eles. Suzune o chama de imprudente, mas Usato lembra a ela que foi ela quem foi mordida por um macaco envenenado. Usato tenta compartilhar a pequena história, mas a maneira como Suzune o envergonha o impede. Kazuki conta como Rose lhe assegurou que ficariam bem na floresta, mas Usato pensa sobre como o que ela provavelmente realmente quis dizer é que a floresta é um modo fácil em comparação com o treinamento dela. Kazuki estava maravilhado com a confiança que ela tinha em Usato, mas Usato pensa que ele está apenas aceitando cegamente as palavras de Rose. Usato pede que ele nunca mude e declara que apenas ele e Rose precisam ser manchados. O grupo se separa e Célia aponta como eles estão próximos. Kazuki assume que ela está falando sobre Suzune e Usato, mas ela explica que estava falando sobre todos eles. Kazuki parecia estar se divertindo muito com eles lá, e ele aponta que é porque eles já eram amigos antes de vir para este mundo. Célia gostaria de ser amiga deles, então ela pede a Kazuki para não tratá-la formalmente mais. Ela se desculpa por ser tão insistente, mas sua mensagem é recebida, e Kazuki concorda em apenas chamá-la de Célia a partir de agora. No castelo, o rei explica que interrogaram os bandidos que atacaram o grupo de Usato. O ministro revela que esses bandidos notaram bem menos monstros do que o normal naquela área. Pouco depois, foram atacados por uma manada de javalis no bosque. Essa informação surpreendente significa que os monstros devem estar fugindo das planícies para a floresta. Eles estão fugindo de algo horrível, e dizem que isso prevê que é o exército de um Lorde Demônio. Ao contrário de sua batalha anterior, o Lorde Demônio não subestimará eles novamente, então eles provavelmente atacarão com tudo o que tem. O rei instrui o homem e os outros responsáveis pela guerra a estarem prontos, e ele também faz um pedido a Rose. Isso não é algo que ele normalmente pediria ao líder do esquadrão de resgate, mas Rose diz que está preparada. Ela já determinou que o rei quer que ela descubra até onde o exército do Lorde Demônio avançou, e ele se desculpa por pedir algo tão perigoso.
Rose já sabe que é a pessoa mais rápida de todo o reino, então concorda em ir. O rei tem outro pedido e pede a ela para retornar ao seu posto como comandante do batalhão. Rose recusa e explica que carrega mais culpa do que ele parece perceber. O rei lembra que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão e se pergunta por que ela é tão dura consigo mesma. Ele então percebe que ela não se perdoou. Ela explica que aceitou as mortes de todos os seus subordinados e o fato de que nenhum poder de cura os trará de volta. A cicatriz que foi esculpida em seu olho direito nunca a deixará esquecê-los. O rei tenta explicar que não é seu fardo carregar, mas ela aponta que eles morreram porque ela estava muito cheia de si mesma. Esta cicatriz é seu castigo e nunca a deixará esquecer seus pecados. É por isso que ela criou o Esquadrão de Resgate, não para lutar, mas para focar em salvar vidas. O rei aponta que o Esquadrão de Resgate salvou muitas vidas na guerra 2 anos atrás, mas isso não é suficiente para Rose. O Esquadrão de Resgate tem outro propósito também, e é ajudá-la a encontrar um subordinado que não morrerá. O rei aponta como isso não é humanamente possível, mas Rose explica que é para isso que todo o treinamento é feito. Magia de cura para determinar a capacidade de ultrapassar os limites do corpo e uma vontade de ferro que nunca se dobrará diante de um oponente. Ela tem procurado alguém que tenha essas 3 características e essa pessoa é o Zato. Ele tem instintos de sobrevivência, adaptabilidade e vontade de viver. Além de tudo isso, ele continua desafiando ela e nunca desistirá. Ele é um moleque atrevido e a lembra dos caras que não estão mais com eles, é por isso que ela está determinada a torná-lo o curandeiro ideal. Rose pede desculpas por se empolgar com seu pequeno discurso e parte para a fronteira. Naquela noite, o Zato descobre que Rose deixou uma carta para ele, revela que não haverá treinamento amanhã e ela quer que ele entregue outra carta. Rose disse aos caras que ela não estaria lá para o jantar, então o Zato se pergunta onde ela está. Em outro lugar, os demônios estão construindo uma ponte e a Mila exige que seus subordinados deem tudo pelo Lorde Demônio. O Cavaleiro Negro observa isso e declara que ela está sendo muito entusiasmada. Isso o irrita, mas a Mila lembra a ele que ela é sua oficial comandante. Ele aponta que estavam no mesmo nível no segundo exército, mas as coisas são diferentes agora, e a Mila exige que ele a obedeça. O Cavaleiro Negro concorda relutantemente, e a Mila diz a Hiriluk que a ponte estará completa em algumas horas. Uma vez terminada, a invasão do reino de Linger pode finalmente começar. Nesse momento, os demônios descobrem que um batedor de Linger apareceu, mas a Mila não se importa. Na hora em que esse batedor espalhar a palavra, já será tarde demais. Essa senhora claramente não tem ideia de quem é realmente esse batedor, pois Rose lança um tronco de árvore inteiro para destruir a ponte deles. O tronco foi arremessado de muito longe e a Mila fica furiosa quando percebe que foi Rose. Isso só deveria ser uma missão de reconhecimento para Rose, mas ela está feliz por ter comprado algum tempo. No dia seguinte, o Sato vai entregar a carta, mas não entende por que as pessoas estão olhando para ele mesmo quando ele não está embaçado. O velho comerciante oferece a ele algumas frutas, mas ele não tem tempo, ele decide voltar mais tarde e a garota estranha de antes o encara. O Zato chega para entregar a carta e Ururu tenta lembrar seu nome, já que seu irmão Orga falou sobre ele. Ela eventualmente lembra e se apresenta. O Zato está na clínica Flirt e é administrada por Orga e Ururu. Orga está examinando um paciente e o Zato se sente um pouco estranho quando Ururu o deixa espiar. Eles devem ficar quietos, pois Orga está concentrado, e o Zato fica surpreso ao ver o quão intensa é a cor da magia de cura de Orga. Esse fluxo também é muito suave, o que o Sato percebe que não é nada como o seu próprio. Orga conserta o garoto rapidamente, mas o garoto se pergunta quem são os estranhos os observando. Depois, Ururu se pergunta como está todo mundo no esquadrão de resgate e o Sato explica que todos ainda estão andando por aí com caras feias de vilão. O Sato lembra que ouviu dizer que ela fazia parte do esquadrão de resgate, mas ela explica que, ao contrário de Usato, ela não foi capaz de acompanhar o treinamento. Ler a carta claramente incomoda Orga, mas ele mantém em segredo. Orga então explica que Rose colocou tudo no treinamento dele e de sua irmã quando se juntaram ao esquadrão pela primeira vez. Eles estavam realmente animados com isso, mas não deu certo. Não apenas Ururu teve dificuldades para acompanhar, ela também ficou com muito medo de Rose. Rose parecia desesperada naquela época, mas Ururu aponta que ela parece muito mais feliz agora. O Zato tem uma visão bastante cética de Rose, porém, e acha que ela está apenas feliz porque tem um novo saco de pancadas. Então Orga é informado de que alguém caiu do telhado enquanto tentava consertá-lo. 2 outros também ficaram feridos, então Orga pede para o Zato ir com eles. Quando chegam, o Zato quer
quer ouvir o plano de Orga, mas o médico está exausto. Eles eventualmente começam a curar, mas Usato pensa sobre como, além dele mesmo, ele só curou Orga e Suzune, né? As feridas deles nem eram tão graves, mas ele percebe que se a guerra realmente eclodir, ele provavelmente terá que tratar ferimentos ainda mais graves do que os que enfrenta agora. E pior, ele terá que fazer isso durante a batalha. Orga lembra o Sato para permanecer calmo e explica que quem o Sato trata ou onde ele os trata não importa. O Sato tem o poder de curá-los, então Orga diz a ele que só precisa acreditar que pode fazer isso. Essas palavras lembram o Sato de que até mesmo Rose acredita nele, então ele começa a acreditar em si mesmo também. Isso o acalma bastante e ele consegue curar o idiota que caiu do telhado. Depois os irmãos elogiam nosso garoto por um trabalho bem feito e Orga até pede a ele para passar por lá algum tempo para ajudar, né? O Sato concorda e vai para casa, onde Ururu acha que Orga parecia muito legal ao dar conselhos ao Sato, mas Orga fica muito sério. A carta revelou que o exército do Lorde Demônio está próximo, e eles foram convocados para a guerra. O Sato não tem experiência em guerra, então ele deve confiar absolutamente em suas próprias habilidades. Orga está confiante de que Rose sabe o que está fazendo, mas ele declara que fará tudo o que puder também. Orga está começando, mas Orga assegura a sua irmã que tudo ficará bem, o Sato vai pegar suas frutas, mas se pergunta se uma garota está perdida quando ela o para. Essa estranha garota diz que o Sato é o único que pode ver isso e é por isso que esse é um futuro que ele pode mudar. O Sato não tem ideia do que essa garota está falando, mas sua confusão se transforma em choque quando seu olho começa a brilhar. O Sato então vê imagens chocantes de guerra, e o que é ainda mais horrível é que ele vê o Cavaleiro Negro matar seus amigos. O coração de Usato bate rapidamente e ele está tão horrorizado que mal consegue se mexer. A garota explica que acabou de fazer a ele um grande favor e agora ele tem o dever de retribuí-la. Usato ainda não consegue acreditar no que acabou de ver, e a misteriosa garotinha simplesmente sai correndo. E bem, terminamos o capítulo, e se você quer a continuação, deixe o like para fortalecer o vídeo e deixe nos comentários que você quer a parte 7. Iniciamos essa delícia de episódio com o Sato perseguindo a menininha das orelhas, determinado a perguntar qual foi o barato que ela usou nele para ele ter aquela viagem insana a ponto de ver a morte de seus amigos. A garota o observa ali de uma janelinha e pensa em como o Sato é o único que pode mudar o futuro. A cena vai seguindo com o Sato perguntando a um guarda se ele viu a pequena garota raposa e ele diz que não. Rose chega e faz o que ela consegue fazer tão bem, fazer tanto o Sato quanto o guarda que estava por ali molharem as calças. Após algumas discussões e alguns apertões calorosos, o Sato pergunta o que ela estava fazendo e ela disse que estava ali de boas fazendo o reconhecimento e acabou vendo que o exército do Lorde Demônio estava construindo uma ponte e bem, ela botou a ponte abaixo atirando uma árvore para atrasar a chegada desse sangue ruim por ali. O Sato muda a rota e começa a perguntar da tal garota das orelhas e Rose explica que já viu ela antes e disse também que ela apareceu por lá 2 anos atrás. A garota raposa tem apenas 12 anos, mas de alguma forma conseguiu evitar bandidos e sequestradores para chegar à capital, ou seja, é a braba, não adianta. Rose continua a palestrinha explicando que os semi-humanos como ela são extremamente valiosos para bandidos, pois são valorizados por sua aparência física. E não é apenas isso, pois além da aparência, alguns semi-humanos até têm aptidão para magia rara. O Sato se pergunta se essa magia rara é capaz de mostrar visões do futuro que eles esperam que nunca aconteçam. Rose revela que há rumores de homens-fera oráculos do tempo que podem usar magia que concede uma espécie de premonição. Eles são extremamente raros e mesmo que existissem, seriam bem guardados nas terras das feras, e bem, pelo visto, uma dessas pessoas não foi tão bem protegida assim, afinal estava logo ali, né? Rose então investiga mais sobre por que ele quer saber, mas o Sato finge que só estava curioso sobre as pessoas fera, já que leu sobre elas em um livro. Rose manda ele ir sozinho para casa e diz que vai falar com o rei. A cena corta e vemos ali o rei agradecendo a Rose por ganhar algum tempo, mas ela aponta que o exército demoníaco provavelmente estará construindo outra ponte em breve. Isso só levará alguns dias para ser concluído, então o rei decide informar os soldados e cidadãos sobre a invasão. Ele fará isso amanhã, mas quer falar com Suzune e Kazuki antes que a noite termine. No caminho para ver o rei, os amigos de Usato encontram Célia. Kazuki tem uma interação bastante desconfortável com ela, e depois de trocar cumprimentos, eles seguem caminhos separados. Suzune se pergunta o que aconteceu entre eles, mas Kazuki diz que não foi nada, nunca é nada.
Em outro lugar, vemos o Sato ali brigando com a cama sem conseguir pregar os olhos, pois ele não consegue parar de pensar na visão e como se for o futuro não há nada que possa fazer sobre isso. No entanto, ele se lembra de que a garota raposa lhe disse que ele é na verdade o único que pode mudar esse futuro, ou seja, ele é o bastião da humanidade. Enquanto ele está ali pensando em todas as variáveis, o Sato avista umas luzes na janela e descobre que é Kazuki. Os dois conversam sobre quanto tem treinado e Kazuki revela que acabaram de falar com o rei. Eles foram informados de que a batalha com o exército do Lorde Demoníaco começará em breve, mas ambos já sabiam disso. No entanto, quando Kazuki se imaginou lutando, não conseguiu dormir. Ele admite que fugiu do castelo para vir aqui e revela que está com medo de lutar. Não é apenas agora, ele até ficou com medo quando lutou contra monstros pela primeira vez. Suas pernas congelaram e ele só conseguiu lutar no último segundo. Foi apenas quando a luta terminou que ele percebeu o quão levianamente estava levando tudo. Ele pode ver as coisas mais claramente agora e percebe que o exército do Lorde Demoníaco fará de tudo para matá-lo. Ele está aterrorizado com isso, mas está sob uma pressão extrema, porque todos estão contando com ele. O Sato numa mistura de genialidade com sei lá o que consegue quebrar a tensão, dizendo que o Kazuki é bonitão. Rapaz, o Prota não perdeu tempo. O Sato sempre pensou que ele nunca tinha medo, mas percebe agora que esse não é o caso. As expectativas daqueles ao redor de Kazuki devem ser um fardo imenso. O Sato aponta que Kazuki na verdade não precisa corresponder a essas expectativas e às vezes pode se colocar em primeiro lugar. Quanto ao Sato, ele explica confiantemente que estará indo para a batalha. Ele quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Lorde Demoníaco. O Sato, é claro, também está quase sujando as calças e não dormindo nem com chá de camomila, mas nada disso importa, pois ele já tomou sua decisão. Kazuki lembra o Sato que ele foi arrastado para isso por acidente e agora pode até morrer. O Sato admite que foi trazido por acidente, mas muita coisa aconteceu desde então, ele se considera um novo homem. Houve sim tempos difíceis, mas ele também conheceu muitas pessoas que lhe mostraram o caminho. Ele quer ajudá-los e isso inclui Kazuki. O Sato aponta que mesmo que Kazuki não lute, eles serão amigos de qualquer maneira. Essas palavras acabam sendo exatamente o que Kazuki precisava ouvir. Kazuki mete o tapão na cara e consequentemente na depressão e declara que lutará para proteger o Sato e Suzune, ora, se não ficou todo galo velho pra surrar os chinelão. Eu ouvi essas expressões ontem em um meme e resolvi usar no vídeo. Se você tem curiosidade de onde é só perguntar nos comentários que eu te digo. Continuando, ele não tem certeza se pode lutar como um herói, mas definitivamente sabe que quer ajudar seus amigos. Kazuki se recusa a apenas observar e declara que enfrentará seu medo e lutará, nem que as fraldas se façam necessárias. Ter seus amigos ao seu lado o tranquiliza mais do que qualquer coisa, então concordam em proteger todos juntos. O Sato percebe que acabou de dizer um monte de coisas cringe, mas Kazuki o assegura de que é exatamente o que ele precisava ouvir. Depois o Sato espera esquecer a cringice com algum sono, mas as sessões de terapia com o amigo não acabam, e dessa vez quem aparece é Suzune, tirando com a cara dele perguntando se eles estavam de broderagem e se essa é a tal amizade masculina. O Sato diz que está muito cansado para lidar com as palhaçadas dela, mas ela continua provocando ainda mais, afinal ficar pistola só piora. O Sato sabe que ela seguiu Kazuki porque ela percebeu que algo errado não estava certo, mas está feliz em ver que o Sato resolveu isso. O Sato admite que há uma parte dele que não quer que ele lute e se arregace todo, e Suzune se pergunta se ele não quer que ela lute também. O Sato preferiria que ela não lutasse, mas sabe que ela já decidiu viver neste mundo. Isso é verdade, então ela parte, pois todos terão um grande dia amanhã. No dia seguinte, o rei faz seu anúncio dizendo que o tempo bom já acabou, então agora é a hora de apertar a cinta, pois é questão de tempo antes da invasão do exército do Lorde Demoníaco, então ele planeja interceptá-los nas planícies. 2 anos atrás, eles repeliram o exército do Lorde Demoníaco, mas ele tem certeza de que eles ficaram mais fortes desde então. Não será fácil, mas ele lembra a todos que eles também ficaram mais fortes. Ele destaca que agora tem 2 heróis, Kazuki e Suzune. Eles também contam com a ajuda do esquadrão de resgate, que desempenha um papel crítico no campo de batalha. O rei conclui seu discurso garantindo-lhes que vencerão meio na base do porque sim, e todos ficam empolgados, afinal, o povo gosta de discurso populista. Mais tarde, Kazuki vai ver Célia. Ele se desculpa por chegar sem avisar, mas ela fica realmente feliz. Ele confirma que irão para a batalha, então ela reza por sua segurança. Ele jura proteger o país, mas, mais importante ainda, promete voltar para vê-la, meus queridos. Tá se formando um ambiente incrível entre os brothers. A chocada Célia espera que ele o faça e os dois se despedem.
Em outro lugar, Ururu tenta fazer carinho em Blurin. O Sato explica que Blurin pode não permitir. Ururu tem certeza de que serão os melhores amigos, e bem, ela não poderia estar mais errada, pois Blurin afasta sua mão. Blurin continua a afastá-la, então ela fica feliz em ver que um coelhinho apareceu para fazê-la se sentir melhor. Esta garota simplesmente não consegue um momento de paz, pois Kukuro se junta a Blurin para afastá-la. Foi um bom momento de comédia do episódio. O Sato então precisa impedir Orga, que esqueceu de meter o shape de ser esmagado até a morte, e eles observam enquanto Ururu continua tentando acariciar Blurin. É a teimosa, não adianta. O Sato diz que está feliz por Ururu estar feliz, mas Orga revela que na real ela está nervosa, já que é sua primeira vez em batalha. Seu comportamento ali é apenas uma forma de esconder sua ansiedade. O Sato é chamado para ir ver Rose, mas ele só percebe agora que nunca esteve em seu quarto antes. O Sato teme que ela tenha decidido torturá-lo, mas ele chega e descobre que ela só quer conversar. Ela quer que o Sato explique seu papel no campo de batalha, então ele diz que é para curar os feridos com ela na linha de frente. Isso é apenas parcialmente correto, já que o início da batalha será diferente. Os outros membros do esquadrão levarão os feridos para trás e eles os tratarão lá, juntamente com Orga e Ururu. Não haverá muitos feridos na linha de frente no início, então eles seriam alvos fáceis lá. Além disso, Rose diz a ele para não curar as pessoas erradas na linha de frente. O Sato pensa que ela quer dizer para não curar o inimigo, mas ela o chama de idiota, pois não é isso que ela quer dizer. Haverá pessoas feridas, mas ainda lutando. Ele não deve tentar curar essas pessoas, pois apenas atrapalhará. Caberá ao Sato usar seu julgamento para decidir quem curar a qualquer momento. O Sato entende e Rose finalmente lhe dá seu uniforme de esquadrão de resgate. Foi projetado dessa forma porque foi feito para ajudá-los a se destacarem no campo de batalha. Nosso garoto Sato não poderia estar mais feliz, afinal não precisará mais andar com as roupas do Chaves. Vocês assistiam Chaves? Eu gosto de Chaves. Então ela diz para ele vesti-lo. Rose está feliz por ele ter ganho tanto músculo, pois o Sato consegue encher o traje bem por causa disso. Rose conduz ele mais uma vez para explicar que os curandeiros não são imortais. Uma vez que morram, acabou, game over, já era. A única coisa que ele nunca pode fazer no campo de batalha é dar sua vida como garantida. O Sato explica que obviamente não quer morrer, mas isso apenas faz Rose chamá-lo de idiota novamente. Falar é fácil e até um papagaio fala. Rose Inclusive conheceu muitas pessoas que falaram da mesma forma que ele e hoje eles são história. Fazer parte do esquadrão de resgate significa que ele também deve se salvar, então ele não deve subestimar o valor de sua própria vida. Rose não quer ouvir nenhuma conversa de sacrifício próprio dele, ou ela promete acabar com sua vida antes que o inimigo o faça. Ou seja, ela não gosta de sofrer por antecipação. O Sato ouve sua mensagem alto e claro e declara confiante que salvará a todos, incluindo a si mesmo. Ela questiona se ele realmente pode fazer isso, mas ele lembra Rose de que ela foi quem disse para ele falar de seus ideais. O Sato pensa na visão que viu e determina que não importa se realmente é o futuro. Ele sabe o que deve fazer e isso é não deixar Kazuki ou Suzune morrerem de jeito nenhum. O episódio acaba e, meus queridos, a chapa vai esquentar. Vocês estão ansiosos para ver o circo pegar fogo no próximo episódio? Então deixem aqui nos comentários que vocês querem acompanhar comigo a parte 8, que com certeza eu trarei ela para vocês. Ele foi invocado por engano junto com os heróis, mas acabou com a classe mais rara, parte 8. E começamos esse recap com nossos heróis seguindo viagem rumo ao acampamento. Vemos Ururu reclamando da demora da viagem, enquanto Orga está sentado ao lado dela. Tem também o Careca ali, que é parceiro do Sato. Ele explica que eles têm que ficar a uma distância segura do reino antes de poderem lutar. Na cena a seguir, vemos o Sato perguntando a Rose como são os demônios e ela explicando que eles se parecem com humanos, possuem chifres torcidos na cabeça parecendo uns bode, mas são mais fortes e têm mais mana. Ela continua explicando que essa regra de força não vale apenas para os superiores, pois até mesmo os orelhas secas, sabem, os sabugos, os fracotes, todos eles são normalmente e realmente fortes. Rose então questiona se ele está com medo e o Prota só falou que ele conhece alguém tão assustador que faz até o Satanás se ajoelhar. Rose quase que mandou ele enfiar as palavras naquele lugar, dizendo na sequência que ela não acredita como alguém, um nerd fracassado como ele que foi invocado, por engano conseguiu se tornar um monstro como ele e ele retrucou que de monstro ela entende, e quando ele pensou que Rose iria arrancar os dentes dele com um tapa, ela apenas se cala. Ela se lembrou dos seus antigos colegas e meteu a mão no olho que porta a cicatriz que a lembra daqueles que se foram.
Eis que a cena corta e retornamos para 5 anos atrás. Vemos ali a Rose com um par de olhos funcionais, no tempo que ela era a comandante do batalhão dos Cavaleiros Linger. Ela está indo a uma audiência com o rei. Lá, ela é informada que o reino acabou de receber o relatório de avistamentos de demônios nos campos próximos à escuridão de Linger. Com isso, o rei emite uma ordem para que guardas protejam os comerciantes que passam por lá, mas ele ressalta que os demônios são muito mais fortes que os humanos, e o contato com eles deve ser evitado a todo custo. Siglis e Rose temem que os demônios estejam planejando invadir, então Siglis planeja deixar suas tropas prontas apenas por precaução. Rose está ali pensando sobre tudo isso enquanto planeja deixar seu batalhão preparado também, então ela ignora uma garota tentando chamar sua atenção. Rose dá um fecho nessa garota que se chama Au. E bem, a guria fica chateada porque Rose quase afundou a moleira dela. Gente, queria deixar claro pra vocês desde já que eu simplesmente amei a energia e o jeito da Au, então prevejo sofrimento no decorrer do episódio, ou no momento em que o pior acontecer, afinal a gente infelizmente já sabe que o batalhão da Rose foi todo de arrasta. Seguindo, Au se pergunta o quão séria é a situação dos demônios, mas Rose a repreende novamente por estar bisbilhotando uma reunião ultra secreta. Rose garante a ela que a situação não é tão grande assim e Au tem certeza de que eles poderiam lidar com isso de qualquer maneira. Rose lembra-a de nunca subestimar seu inimigo e ela decide que supervisionará o treinamento de todos mais tarde, né? Isso é a última coisa que Au quer, então ela tenta lembrar Rose de que ela tem muitas outras responsabilidades para lidar. Elas voltam pra casa e Rose declara que é hora de tirarem a bunda do sofá, pois ela vai colocar todos em forma novamente. Os outros cavaleiros culpam Au por trazer essa tortura sobre eles e descontam suas frustrações nela. Au implora por ajuda, mas Rose apenas a ignora. Até o Pernalonga safado deu as caras por ali. Uma semana depois, mais relatórios revelam que os demônios estão atacando monstros em seu território, então Rose é enviada para investigar. Rose informa a seus cavaleiros sobre essa missão e explica que lhe disseram que há de 10 a 30 inimigos. Au tenta encorajar a todos, mas eles ainda a culpam pela intensa semana de treinamento que acabaram de passar. Au tenta apontar que estão mais fortes por causa disso, mas isso só os deixa mais pistola com a situação. Rose sabe que Kukuru seria capaz de detectar monstros para eles, mas essa missão é muito perigosa, então ela decidiu que o Pernalonga terá que ficar em casa desta vez. Rose revela a todos que ela se juntará a eles nesta missão e todos ficam animados, já que não tem como dar ruim quando a pessoa mais assustadora do universo está lutando ao seu lado, então eles poderão lutar com tudo, já que Rose pode curá-los sempre que se machucarem. Au os encoraja a dar o seu melhor e eles finalmente concordam com ela. Na manhã seguinte, Rose e seus cavaleiros seguem seu caminho pela floresta. Eles não encontram nada no primeiro dia, então Au explica que a comandante decidiu que eles vão explorar o lado oeste da floresta. Essa área é bastante perigosa, então eles terão que deixar seus cavalos aqui, mas os outros se perguntam se deveriam verificar as outras áreas primeiro. Au afirma que não é necessário, já que ela tem um pressentimento de que algo está no lado oeste. Os outros param por um momento para pensar, mas concordam felizes em fazer como ela diz, já que a respeitam como sua vice-comandante. É hora de descansar, então Rose decide que ficará de vigia. Todos dormem, mas Rose percebe que Au ainda está acordada. Rose pergunta se ela quer receber um tratamento intensivo para insônia na base da porrada, mas Au, além de não querer ter sua moleira afundada, tem algo a perguntar. Ela quer saber por que Rose a escolheu como vice-comandante. Au acha que ela é bem comum e não há nada de especial nela. Rose treinou todos para serem os melhores, mas Au aponta que ela praticamente só lida com a papelada, uma burocrata ou uma CLT que trabalha como carteira. Rose observa que Au nunca cometeu erros, então ela não tem reclamações. Au explica que sempre está fazendo o melhor que pode desesperadamente, e fica chocada quando Rose revela que é por isso que ela será capaz de lhe passar o título de comandante um dia. Au quase deu tela azul de nervosismo, porque ela acha que os outros ficariam loucos e iriam querer transformar o couro dela em tapete. Ela sempre foi teimosa e nunca ouvia ordens que não gostava. Além disso, ninguém conseguia controlá-la e sempre que alguém reclamava, ela deitava no tapa. Au era famosa por ser uma cavaleira que alguns podem denominar como de personalidade forte, e outros diriam que é apenas uma chata pentelha que não ouvia seus superiores. Foi aí que ela conheceu Rose, mas continuou sendo a mesma pessoa teimosa. A única diferença era que Rose não a deixava fazer o que queria, ou seja, uma adestradora de gente que não tem os parafusos no lugar. Rose, carinhosa como sempre, a macetava e não é de um jeito agradável quando ela não ouvia e a perseguia quando ela tentava fugir além da fronteira. Mesmo
Mesmo quando a U tentou socá-la, Rose a deitou no tapa tão forte que ela perdeu a consciência momentânea, e convenhamos que quase que ela perdeu a consciência de todo o resto, né? Rose não se lembra de ter batido com tanta força, mas a U disse que ela faz terapia até hoje por conta do traumatismo craniano. A U então abre o jogo e diz que na real ela odeia perder mais do que qualquer coisa nessa vida e por isso ela tentava ganhar de Rose com todas as forças. Não importava o quão difícil fosse o treinamento, ela sempre queria ter sucesso. E apesar de talvez não parecer muito pra Rose, certamente ela se sentiu evoluindo como pessoa nesse processo. Qualquer semelhança com o Zato não é mera coincidência, né? Ela, como todo chato pentelho genioso que no fundo só é uma pessoa carente, afirma o óbvio. Ela nunca teve alguém pra cuidar dela de verdade, afinal as pessoas viam ela como um caso perdido por ser como é. E sim, ela admite que muitas vezes ficou chateada e queria arrancar o rosto da Rose na unha, mas ao final tudo veio pro bem dela e bem, ela tem certeza que todo o batalhão tem a mesma opinião. E justamente por Rose conhecer bem esse bando de afetados, é que a U chega à conclusão de que ela não tancaria essa missão. Rose pergunta se ela quer a mamadeira e quer que troque as fraldas dela, visto que ela quer ficar apenas na posição de criança indefesa que quer ser protegida. E ela tem suas expectativas frustradas ao ver como Rose reagiu ao seu lado fofo, que queria apenas reconhecer sua mestra. Rose concorda que os entende melhor, e é justamente por isso que ela a escolheu para ser a próxima comandante. Ela explica que não escolheu a U sorteando um papelzinho, ela a escolheu porque ela nunca desiste e sempre olha para frente. Essa mentalidade é a base estável sobre a qual os outros se apoiam, ou seja, desde que a U continue sendo ela mesma, os outros a seguirão por vontade própria. A U parece finalmente estar entendendo, mas Rose só faltou perguntar se ela precisa de mais um socão para ajustar o tico e o teco. Rose aponta que o mundo está sempre mudando, então ela terá que aprender a aceitar isso. No entanto, o fato de que ela foi uma vez a comandante deles nunca mudará, o que em algum momento mudará é sempre o que vem depois. Ela conclui que não há necessidade de pensar tanto sobre isso, então a U finalmente entende. Rose diz aos outros que é hora de dormir e a U fica chocada ao ver que todos estavam ouvindo. Eles declaram o quanto confiam nela e apontam como sempre a ouvem quando é algo realmente importante. Devidamente constrangida, ela quer que todos os elogios parem, então ela ameaça bater em todos antes que os demônios o façam. Na manhã seguinte, eles encontram sinais dos demônios caçando monstros. Vir para território humano apenas para caçar monstros não faz muito sentido, então eles se perguntam se estão fazendo isso apenas por diversão. A U suspeita que deve haver algum outro motivo, mas são interrompidos por um barulho alto. Eles encontram alguns demônios por perto, mas são descobertos instantaneamente. Rose diz aos outros para ficarem para trás e exige saber o que os demônios estão fazendo em seu território. O demônio explica que na verdade não gosta dessa missão, mas deve fazê-la, pois se beneficiarão muito no futuro. Ele se recusa a explicar mais, então Rose diz a eles para irem embora. Se forem para casa quietos e com o rabo entre as patas, ela vai fazer vista grossa e fingir que tudo não passou de um engano. O demônio está impressionado com o quão ousada ela está sendo e diz que vai esbagaçar com ela. E Rose deixa a U no comando da luta contra os sabugos ali e explica que ela não conseguirá dar ordens enquanto estiver lutando com o líder dos demônios. A batalha começa e a U declara que mostrarão aos demônios o poder de seu trabalho em equipe. O demônio tenta um ataque, mas Rose mostra sua velocidade insana e o joga para trás. O demônio nem tem tempo para pensar, pois Rose segue esse ataque rapidamente e eventualmente o faz voar. Rose já sabe que não pode acertar um bom golpe, já que esse demônio foi capaz de manipular o vento em um segundo. Rose delega o resto para seus cavaleiros e vai atrás do líder demônio. Ela luta com ele e para conter os movimentos do filhote de Satanás, ela simplesmente arremessa umas árvores gigantescas nele. É a truculenta, não adianta! Rose choca esse cara com sua implacável sequência de ataques, mas ele ainda está longe de terminar. Rose continua atacando, então o demônio admite que nunca viu um humano com sua velocidade. Ela não está interessada em bater papo, ela quer apenas afofar o rosto dele. O demônio a cerca com lâminas de vento, mas Rose está confiante em seu potencial. O demônio acha que ela é burra por arriscar sua vida ao atravessar a parede de lâminas de vento, mas fica chocado quando Rose começa a se curar. Só então que ele percebe qual é a afinidade mágica da Rose, mas agora é tarde demais, pois ela acerta um soco. O demônio agora sabe que ela é uma curandeira. Sua imensa força física e sua cura de alta velocidade a tornam uma forte lutadora corpo a corpo. Ele a reconhece como um monstro e eles se apresentam. O nome desse cara é Nero. Ele convoca sua arma e declara que agora a matará.
Rose então diz que é pra ele tentar a sorte e que o objetivo dela é quebrar a própria mão, de tanto que ela socará o rosto dele. E quando a gente vai ver a Rose transformar esse cara em carne moída, o episódio acaba. E caras, essa luta tem tudo pra ser incrível! Vocês querem continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixem aqui nos comentários que vocês querem a parte 9, que eu trarei ela pra vocês. De volta à luta, um dos figurantes ali usa uma habilidade para fazer um demônio ir de berço. A U mete um ataque também e declara que precisam mostrar o poder da unidade pessoal de Rose. Rose está ocupada lutando contra Nero e percebe que sua espada demoníaca está imbuída de uma maldição. Ela não pode deixar que isso a toque de jeito nenhum. E bem, pelo visto, pensar não adiantou muito, pois Nero conseguiu cortar seu rosto. Ela então contra-ataca e ele é lançado de volta perto dos outros, e Rose usa esse tempo para se curar. Ela sabe que Nero ainda não morreu, então ela pede para que ele não se finja de frouxo e se levante. Nero então diz estar impressionado com o poder do esquadrão de Rose. Eles são bastante habilidosos e facilmente o grupo mais problemático que ele já encontrou. Nero pensou que os verdadeiros heróis não existiam mais entre os humanos. Ele mudou de ideia, no entanto, pois Rose e seu grupo se tornaram seu maior obstáculo. A espada de Nero começa a brilhar com escuridão. Ele declara que a era em que os demônios tremem diante dos humanos vai acabar, pois o senhor deles logo despertará. Este senhor é implacável, selvagem e cruel, mas ele traz bênçãos e vitória aos demônios. Rose fica chocada quando o doidão ali libera uma grande quantidade de poder e declara que ele deve derrotar seu grupo para que possam despertar seu senhor. A maionese dos nossos heróis começa a desandar quando um dos subordinados de Rose desfere um ataque, mas ela percebe que o demônio não é afetado. O demônio diz então que eles são armas do senhor demônio e se perderem sua vida, eles apenas os levarão com eles. Rose tá sentindo a água bater nas partes baixas e pressentindo o perigo e o caos, ela corre para tentar ajudar sua companheira, mas é impedida por Nero. Eis que o demônio ali mata um dos subordinados da Rose, e aí, meu amigo, o efeito dominó acontece e um vai morrendo após o outro, uma verdadeira desgraceira de se ver. Nero diz então que ele é o responsável por essa mudança na luta, pois ele aponta que incentivou seus homens a se sacrificarem. Rose, com sangue nos olhos em um sentido figurado, o ataca com raiva, mas Nero aponta que ela perdeu sua compostura e ele corta seu olho. Ela tenta curá-lo, mas Nero revela que sua espada corta a mana. Sua ferida está amaldiçoada e ela não será capaz de curá-la. E bem, agora ela tem sangue no olho, infelizmente no sentido real da palavra. A desgraceira da situação vai se tornando cada vez maior quando um dos caras ali solicita cura enquanto estão sendo empalados pelos demônios. Rose tenta terminar sua luta com Nero para ir acudir seus brothers, mas é inútil. Ela só pode enxergar com um olho, então isso inclusive afeta seu senso de distância. Nero se prepara para um ataque e Rose então percebe que chegou ao fundo do poço. Nero desfere um ataque devastador, mas Rose descobre que na real o poço não tinha fundo e tudo poderia ficar ainda pior quando viu que Au sacrificou sua própria vida para salvá-la. Caramba, essa morte me gerou muita raiva, eu gostava da Au. Rose fica horrorizada ao ver que toda a sua unidade foi eliminada. Ela se sente terrível, pois todos acreditavam nela, todos pensavam que não morreriam sob sua batuta, pois pensavam que ela sempre viria ao seu resgate. Nero então declara que as mortes de seus subordinados não serão esquecidas e ele parte para terminar a luta. E bem, Rose está a poucas ideias e decidiu que ela prefere morrer do que perder a vida, e em meio a todo o sentimento de raiva, ela segura sua lâmina. E o que vemos na sequência é uma batalha onde às vezes a Rose batia e às vezes o Nero apanhava. A luta ali não durou nem 36 segundos e o Nero foi empalado na árvore pela sua espada, tipo o Bambam ficou nas cordas com o socão do Popó. Rose definitivamente quer matar esse filho de uma égua e mesmo sentindo seu corpo quase parando por falta de energia, ela decide que vai acabar com ele, nem que seja na unha. E quando chegamos aos finalmente surge então diante dos olhos de Rose a Mila, com um aspecto mais jovem se comparado ao que vimos nos episódios anteriores. Ela está preocupada com Nero e Rose da tela azul e não consegue entender o que tá rolando, pois demônios são malvados. Como assim um demônio está preocupado com outro? Fora isso, Nero é um demônio que sacrifica seus próprios subordinados, então ela não pode acreditar que há alguém que queira salvá-lo.
Rose tenta impedi-la de resgatá-lo, mas essa garota lembra ela de Aul. Aí, meus amigos, o ímpeto já era. Eles saem e, pra minha surpresa, Aul a chama. A Rose, gravemente ferida, dá a energia que não tem pra tentar chegar até ela e salvá-la, mas Aul diz que essa ferida é gigantona e não tem como curar. Ela então diz a Rose que ela tá de boa com isso e que ela não se arrepende de nada, pois ela estava feliz em lutar ao lado de Rose e sabe que os outros companheiros sentiam o mesmo. Rose não consegue acreditar no que está ouvindo e se recusa a deixá-la morrer. Aul usa suas últimas palavras para pedir que Rose nunca mude e que ela continue sendo uma pessoa em que vale a pena acreditar e, bem, ela vai de arrasta. A cena a seguir nos dá uma visão do massacre que rolou por ali, foi medonho. A ficha de Rose cai e o que resta é gritar de raiva e agonia. A cena muda mais uma vez e vemos Rose relatando ao rei que o Senhor dos Demônios logo será ressuscitado. Rose declara que não tem mais o direito de se chamar de cavaleira. Por causa disso, ela gostaria que ele a removesse como comandante do batalhão e revogasse sua cavalaria. Todos estão chocados, mas o rei faz como ela deseja. Mais tarde, a família de um de seus subordinados caídos se aproxima dela. Ela se desculpa por não conseguir protegê-lo, mas eles a agradecem por ao menos trazê-lo de volta para que pudessem vê-lo uma última vez. Eles explicam então que seu filho, antes de conhecê-la, estava perdido na vida e graças ao Proerd da Rose, ele se tornou um homem de verdade. Rose retorna para sua casa vazia e, manos, essa cena chega a ser até angustiante, pois a casa da Rose era super movimentada e agora está vazia e silenciosa. Se colocar no lugar dela é aterrador. Eis que um mês depois, Siglis vai visitá-la e eles discutem como o rei veio vê-la mais cedo. Seus objetivos são os mesmos, pois estão verificando se Rose não decidiu comprar uma passagem só de ida para o mundo do além e encontrar seus amigos. Rose diz que pensou nisso, mas não fechou o negócio e isso apenas irrita Siglis. Rose diz a ele para se acalmar, pois ela não estava falando sério. Rose explica que a maldição do demônio era apenas temporária, então suas feridas estão começando a finalmente cicatrizar. Siglis se pergunta por que ela não fez um esforço para curar seu olho, mas ela não responde. No entanto, quando está sozinha, Rose pensa em como a cicatriz é uma prova de seu pecado e de deixar seus subordinados morrerem. Ela entende que isso é uma punição para que ela nunca esqueça o que aconteceu. Rose decidiu valorizar sua própria vida, já que Aul se sacrificou por ela. A questão agora é, o que ela fará com isso? Ela considera se vingar e derrotar o maior número possível de demônios e eu concordaria com isso, mas ela diz que essa não é a resposta, e eu já entendo que Rose é um ser humano incrível por não pensar dessa forma. Rose consegue se acalmar e começa a ter lembranças de todos. Ela percebe agora o quão fraca realmente é e se pergunta o que seus subordinados pensariam dela se a vissem agora. Ela imagina Aul olhando para ela e aponta que eles provavelmente ririam dela. Aul repete as palavras que Rose lhe disse perto do fogo e lembra a ela que as coisas mudam. Ela deve aceitar isso para poder avançar. No entanto, o fato de Rose tê-los liderado nunca mudará. Ambas concordam que não devem pensar demais em tudo e Aul apenas vê que ela se lembrou. Aul lembra a ela suas últimas palavras e essas foram que Rose nunca deveria mudar. Os outros parecem concordar com ela e eles a lembram de que Rose os socaria na cara se os visse agindo como ela está. Rose percebe agora como foi tola por apenas se concentrar em suas mortes. Seus subordinados não eram assim, já que sempre olhavam para frente com sorrisos no rosto. Rose sai da fossa e promete nunca mais mostrar fraqueza. Seus subordinados então desaparecem e Rose promete ser alguém que todos possam admirar. Rose remove suas ataduras e declara que sabe o que deve fazer. Uma batalha massiva contra o Senhor dos Demônios está prestes a acontecer, então ela decidiu criar uma força que salve vidas. Muitos soldados serão enviados para o front e certamente tem vários desses têm tudo para ir de arrasta, mas ela promete fazer o seu melhor para reduzir ao máximo as baixas. Sua força precisará de pelo menos 5 pessoas e 2 delas devem ser curandeiros para começar. Mais importante ainda, eles precisarão de alguém que seja tão forte quanto ela, que seja alguém que não apenas cure, que pareça ter uns 3 pulmões em vez de 2 e com isso possa correr pelo campo de batalha, eliminando ameaças enquanto avança. Isso seria impossível para uma pessoa normal, mas se ela conseguir encontrar alguém assim, eles podem ter uma chance de lutar ao seu lado sem morrer. De volta ao presente, Rose assusta o Sato quando revela que está feliz por tê-lo encontrado. Rose aponta que ele nem mesmo sabe o quão preciosa é sua própria vida, afinal, não é qualquer curandeiro que pode ficar tão forte quanto ele ficou apenas treinando, e o mais importante, o bicho meteu o shape sem usar o poder do suco. Ela pede a ele para imaginar como seria o mundo se tivessem mais curandeiros como ela, mas o Sato, pensando no sofrimento que sofreu nesse treino, bem, ele ainda não sabe se seria uma boa ideia um mundo formado por Roses.
Ela explica que desenvolveu a técnica para treinar além de seus limites usando magia de cura. Sim, é incrivelmente difícil de utilizá-la, e isso é tão verdade que apenas ela e o Zato aguentaram o tranco. Ela diz então que o Zato tem todas as características que ela sempre desejou em um curandeiro, e ela tem certeza de que ele não morrerá. O Zato recebe todos os elogios, mas Rose olha para o seu sorriso bobo e fica enojada com isso, e o anime acaba, só que não, pois temos pós-créditos e nele vemos um outro lugar. A Mila é informada de que a ponte foi concluída e o Cavaleiro Demônio fica feliz em ouvir isso, e a Mila lembra a ele que ele pode meter o louco o tanto quanto quiser quando a batalha começar. O doidão ali está confiante que vai fazer um estrago e avisa que a batalha pode terminar em um instante, já que estão apenas enfrentando humanos. A Mila lembra a ele para não subestimá-los, já que tem aqueles conhecidos como sequestradores que não são tão simples de lidar. Esses sequestradores, segundo ela, roubam os feridos, mas o cavaleiro não está preocupado com eles, ele apenas pensa que eles fogem o tempo todo, mas a Mila aponta que na verdade eles são monstros. O cavaleiro fica feliz em ouvir isso, pois imagina que poderá se divertir um pouco e ele não se importa se são humanos ou humanos que parecem monstros, contanto que ele se sinta vivo ao ter uma luta com eles, ele já se dá por satisfeito. E agora sim o episódio acaba e caras, foi um episódio pesado por conta do passado sangrento da Rose, mas o episódio que vem promete ter uma treta incrível. Será que a gente vai ver o Zato meter o sarrafo no cavaleiro até ele desbotar e veremos a Rose usar os chifres da Mila pra fazer um berrante? Se vocês querem continuar acompanhando comigo, deixem aqui nos comentários que vocês querem a parte 10 que eu trarei ela pra vocês. Começamos o episódio vendo que o exército dos heróis terminou de montar seu acampamento. O Zato acorda e pensa que finalmente chegou a hora de lutar. Suzune também acorda e se pergunta o que o Zato acha de sua incrível armadura. O Zato não está muito certo do que dizer, mas ela o ajuda e diz o quanto ela é bonita e não apenas isso, pois ela também aumenta sua magia de relâmpago e não atrapalha seus movimentos. O Zato supõe então que ela valoriza a armadura mais do que coisas fofas, mas segundo a moça isso não é verdade, já que ela revela que cultivava cactos em sua casa na outra vida. O Zato não considera cactos lá como muito fofos, mas Suzune se ofende pra valer com isso. O Zato tenta acalmá-la ali, dizendo que não é bem assim, mas é inútil. Suzune tá chamando o prota de tsundere pra cima, então Kazuki tem que salvá-lo. Suzune se recusa a sair até botar as mãos em Zato, mas Kazuki explica que Siglis quer vê-los. Siglis então explica que eles têm apenas meia hora antes da chegada do exército do Lorde Demônio, ou seja, o pau vai torar. O plano é lançar um ataque preventivo com a barreira de magia e então Suzune e Kazuki vão enfrentar o inimigo. Junto com os outros cavaleiros, sua missão será abrir um caminho para o general inimigo. No entanto, se puderem, devem derrotar o chefia. Os dois esperam seu inimigo na fronteira de sua base e Kazuki se pergunta se Suzune está preocupada com o Zato. Suzune fica impressionada com quão bem ele consegue ler as pessoas e ela revela que sim, está preocupada, mas também está feliz, pois o Zato a aceita como ela é agora. Kazuki, então parecendo aquela tia fofoqueira, gostaria de saber mais sobre esse assunto. Eis que Suzune apela pro ponto fraco de todo fofoqueiro, ou seja, a curiosidade, dizendo que ela só contará se eles voltarem ao reino em segurança. Nesse momento os dois sentem algo e o exército demoníaco aparece. O exército dos heróis então se prepara ali usando suas magias e também os nossos heróis. Todos lançam seus feitiços no exército, mas ficam chocados quando os demônios aparecem. Eles determinam que isso era uma magia de ilusão e ficam chocados ao descobrir que o exército está se aproximando em uma direção diferente. Nas proximidades, Rose diz a seus homens para irem para o campo de batalha. Sua missão é trazer de volta qualquer pessoa ferida, mas, acima de tudo, eles devem voltar vivos. Enquanto Orga e Ururu serão posicionados ali em uma tenda para curar os feridos, e o Haruku ficará ali de guarda. Rose e o Zato irão para o campo de batalha depois de um tempo, mas enquanto isso vão curar os feridos na base. O Zato está preocupado com seus amigos, mas isso lembra que ele tem que pensar em si mesmo, especialmente porque eventualmente ele vai pro pega pra capar também. Nesse momento, Tong já traz o primeiro ferido e eles devem começar a curar rapidamente. O Zato está muito nervoso no início quando vê o quão grave é o ferimento ali, mas eventualmente consegue recuperar-se e curar a pessoa.
Sua paciente está frenética e explica que uma cobra gigante a jogou para longe. O Zato se pergunta se tem algo a ver com aquela cobra que ele enfrentou outrora, mas se lembra de concentrar na cura. De volta ao campo de batalha, vemos a cobra ali causando um estrago no exército dos heróis. O Cavaleiro Negro está decepcionado ao ver que os humanos não estão oferecendo qualquer resistência, mas então ele é esfaqueado por trás. O bicho ardiloso que chegou por trás ali estocou o cavaleiro. O soldado declara vitória, mas fica chocado quando é o próximo a ser esfaqueado. Ele não consegue entender como isso pode ser possível e o Cavaleiro Negro simplesmente destaca o quão fracos os humanos são. O pobre rapaz se pergunta que tipo de monstro é esse cavaleiro, mas o Cavaleiro Negro nem mesmo sabe como responder essa pergunta. O rapaz tenta escapar para contar para os outros sobre isso, enquanto o cavaleiro se prepara para fatiar o cidadão. Porém, um dos membros do esquadrão da Rose joga águas fedorentas ali e consegue salvar o rapaz. O cavaleiro nota que esse era um dos tais sequestradores e ri quando percebe que isso pode tornar as coisas um pouco mais divertidas. O cavaleiro considera ir atrás dele, mas é distraído por algo mais interessante. Gurdy retorna com o rapazote ali e os outros correm para curá-lo. Rose determina que essa é a hora que eles precisam ir e o Zato diz estar pronto. Ao saírem, Rose conta ao Zato sobre o inimigo que ela ouviu falar. Ele usa uma armadura preta e usa um tipo peculiar de magia. Ela diz ao Zato para ter cuidado com esse cara e ele lembra do Cavaleiro Negro em sua visão lá quando a menina tinha despertado sua visão em outro momento. O Zato se prepara, então Rose se pergunta se ele será capaz de tirar a vida de alguém. O Zato aponta que seu trabalho é salvar vidas, mas ela acha ele um idiota por pensar isso, pois ele poderá diversas vezes estar diante da morte. Ela tem uma técnica para casos como esse e diz a ele algo que a gente não pode ouvir. Seja o que for que ela disse, pelo visto funcionou, pois o Zato tá pronto pra batalha e os dois se separam. O Zato dá sua primeira olhada no campo de batalha e não tá nada legal, pois há baixas por toda parte. Ele consegue resgatar alguém ali que tava quase sendo abatido, mas precisa rapidamente se esquivar de um ataque logo após. Rose também faz sua presença ser conhecida enquanto resgata alguém também. O Zato diz ao cara que salvou que o curou enquanto carregava, então ele deveria estar pronto para lutar novamente depois de um breve descanso. Em outro lugar, Suzune impressiona as outras tropas com sua poderosa magia e diz a eles para levarem os feridos de volta para a base. Suzune claramente está incomodada com todas as baixas, mas ela mantém a postura forte para Kazuki. Ele avisa que há uma cobra poderosa causando um sério estrago ali na barreira de contenção, e Suzune lembra que eles devem abrir caminho para o general inimigo. Eles determinam que eles devem derrubar a cobra, mas ficam chocados quando o Cavaleiro Negro os confronta. Nossos heróis não têm ideia de quem seja esse demônio, mas podem dizer que ele é diferente de todos os outros soldados que eles já enfrentaram antes. Ela tenta dizer às tropas para recuarem, mas é tarde demais. A galera tá com sangue no olho, pois eles lançam suas lanças contra o cavaleiro. O Cavaleiro Negro não parece se incomodar com as estocadas e Suzune se pergunta se ele não sente dor alguma. O cavaleiro consegue surpreendentemente moldar seu corpo e afastá-los, então Suzune diz a tropas para recuar, ou seja, lascou. É tarde demais, no entanto, pois as tropas de alguma forma sofrem danos graves. Suzune tenta impedir Kazuki de atacar em seguida e o cavaleiro fica impressionado ao ver sua magia de luz. Suzune explica que parou o ataque de Kazuki porque determinou que a magia do cavaleiro reflete os ataques de volta para o atacante. Sua suposição não poderia estar mais correta, já que Kazuki sofreu os danos por baixo da armadura. A magia do cavaleiro reflete todo o dano causado à sua própria armadura de volta para os agressores. E o cavaleiro está impressionado, já que ninguém nunca descobriu tão rapidamente esse ponto em questão. Os heróis parecem bastante poderosos, então ele gostaria que lutassem um pouco mais ali antes de ele tirar a vida deles. Nas proximidades, o Zato corre pelo campo de batalha como um louco, mas mais uma vez ele vê aquela visão. Isso lhe causa uma dor incrível e a sua magia de cura não consegue nem interromper isso. O Zato se pergunta se isso significa que algo ruim aconteceu com seus amigos, mas ele precisa rapidamente se recompor e correr novamente. Ele acaba em uma situação difícil, mas é resgatado pelo rapaz que ele curou anteriormente, a tal da Lei do Retorno. O rapaz lhe diz onde os heróis estão, então o Zato se apressa até eles e espera que ainda estejam vivos. De volta aos heróis, o Cavaleiro Negro faz com que suas tropas lutem contra os fracos e Suzune declara que devem derrotá-lo. Kazuki aponta que não há o que eles possam fazer, já que o cavaleiro é capaz de refletir todos os ataques. Suzune conta a Kazuki seu plano, mas ele acha que isso é muito perigoso. Kazuki está claramente aterrorizado, mas Suzune lembra que o Zato
sempre pode curá-los se eles falharem. Só que tem um detalhe, moça, o boneco não tá aí. Mas enfim, a luta começa e Suzune começa tentando tapar a visão do cavaleiro. Os dois heróis seguem com alguns ataques, esperando que o cavaleiro não seja capaz de refletir o dano que ele não pode ver. No entanto, isso não acontece, já que nossos dois heróis acabam se machucando com os seus ataques. Suzune então acha que eles falharam, mas percebe que os ataques que ela desferiu em suas costas não foram refletidos. Kazuki acha que ela está louca quando ela quer tentar novamente, mas percebe que ela descobriu algo. Os dois se aproximam novamente, mas dessa vez Suzune se fortalece para aumentar sua velocidade. Kazuki tem uma ideia do que ela está planejando fazer, então usa sua magia de luz para cegar o cavaleiro. O cavaleiro pensa que eles no final das contas só estão perdendo tempo, mas fica chocado quando Suzune o esfaqueia pelas costas. Suzune descobriu que o cavaleiro não pode refletir ataques que não pode perceber, e ele nem consegue dizer a palavra refletir agora, então ela determina que Kazuki pode acabar com ele. Kazuki se prepara para a estocada final, mas o cavaleiro revela que estava apenas fingindo. Ele ativa sua capacidade de reflexão e Suzune sofre danos graves. Kazuki nem mesmo é poupado, já que o cavaleiro perfurou completamente seu corpo. O cavaleiro sabia exatamente o que Suzune estava pensando e explica que ela estava totalmente errada. Sua habilidade não tem nada a ver com sua visão ou percepção. Ele simplesmente decide quais ataques refletir. O mais louco é que ele propositalmente não refletiu o ataque em suas costas. Justamente para quê? Pra confundir Suzune. O bichão é astuto pra cacete. O cavaleiro declara que ninguém nunca o feriu e nunca o fará. Suzune começa a entrar em pânico à medida que a situação vai se tornando cada vez mais desesperadora e vemos o Zato ainda correndo atrás deles. Suzune desaba e deseja poder pedir desculpas ao Zato e, gente, no clímax do episódio, ele acaba. E eu tô me tremendo inteiro pra saber o que vai acontecer na sequência, pois esse desgraçado aí é muito apelão. Vocês querem descobrir comigo qual será o destino de Kazuki e Suzune e também se o Zato e Rose conseguirão parar o Cavaleiro Apelão? Então deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 11 que eu trarei ela pra vocês.